Gente, Thiago! Todo mundo aqui já conhece o Thiago, né? O Clube Flash é quase o clube do Thiago. E o Thiago é o nosso convidado para essa aula de hoje. Eu tô muito feliz que o Thiago tá aqui, ele sabe disso. O Thiago, ele é muito mais do que um coach, um mentor, ele é um amigo. É uma pessoa que eu escuto. Eu não escuto todo mundo e eu escuto o Thiago, ele sabe. Então, eu quero que hoje vocês escutem o Thiago, tá? Presta atenção nessa aula. Isso aqui não é uma aula qualquer. É uma aula que, de verdade, pode mudar a tua mentalidade hoje. Essa aula aqui, eu digo que é um básico, né? É o básico do básico. Quando você entende o conteúdo dessa aula, isso pode mudar a maneira que você pensa, que você sente, que você age. Então, prestem atenção nessa aula de hoje. Eu queria, assim, Thiago, eu sei que todo mundo do clube já te conhece. Tá. Tu é mega conhecido no clube, já fez várias participações aqui nos encontros, mas quem ainda não te conhece, né? Uma pessoa que tá te vendo agora pela primeira vez, não sabe nem quem tu é, me fala por que tu foi escolhido pra estar aqui nessa cadeira hoje. De onde é que tu veio, qual é a tua história e por que tu tá aqui? Dá um geralzão aí. Primeiro é um prazer, uma honra estar aqui. Agradeço demais o convite. A Manu sabe o quanto que eu tenho de carinho, admiração pela pessoa, pelo Clube Flash, de uma forma geral, pelo CMA, por todos os seus programas. Eu acredito que você é uma estrela que brilha e guia outras estrelas a brilharem. Você já me ouviu falando isso publicamente. Então, tá aqui nesse momento hoje, para mim é uma honra e uma satisfação em poder contribuir com dezenas e dezenas, centenas de mulheres empreendedoras num tema que impacta, transforma e gera muito benefício na vida dos meus clientes nos últimos anos e na minha vida também. Perfeito. Então, antes de mais nada, meu nome é Thiago Souza, eu sou um cearense, tenho 30 anos e há 3 anos eu fiz uma transição de carreira. Eu era dono de um negócio, sócio de uma distribuidora de cosméticos, que eu atuava há 10 anos. E depois de ter feito a formação em coach lá em São Paulo, eu decidi, é isso aqui que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Então, E por que foi? Como é que foi essa transição de carreira? Porque eu adoro transições de carreira, Legal. né? Eu passei por uma, né? Eu sou engenheira eletrônica, pra quem não sabe, e hoje eu sou manicure, tô brincando. E assim, eu sei como é difícil a gente fazer uma transição de carreira, né? São muitos medos, muitos sabotadores, né? com certeza. Mas como é que foi esse momento? Quando foi que tu falou assim, cara, eu não quero mais fazer isso, agora eu quero fazer isso. E por que tu escolheu o coach? Perfeito, Manu. Primeiro, eu sou formado em administração, né, pela estadual. Então, fiz carreira administrativa mesmo, auxiliar administrativo, tesouraria, gerente financeiro administrativo. Trabalhou em quais empresas? Em uma empresa. Eu fiz carreira em uma empresa, assim que eu entrei na faculdade, entrei nessa empresa, que é a Babel Cosméticos. Ela existe até hoje. Ela se moldou e se reformulou. Eu cresci junto com a empresa. Ela começou com uma lojinha de cosméticos no centro da cidade, quando eu comecei a trabalhar lá. Então, todo dia eu pegava ônibus, ia pro trabalho lá no centro, pegava outro ônibus, ia pra faculdade. 4 anos bem intensos. Depois a gente foi crescendo, a gente passou a distribuir cosméticos para salões de beleza. Olha aí. Semelhanças aí na nossa trajetória. Sim. Então, a gente começou a atuar também no estado do Rio Grande do Norte, da Bahia, em Pernambuco, no Piauí. E com isso eu fui crescendo até me tornar diretor comercial dessa empresa. Lá em 2016, eu já tinha 6 anos de empresa, eu era diretor comercial. Em 2017, eu comprei uma participação do negócio. Então, juntei durante 6 anos o capital e fiz uma proposta pro dono do negócio. Cara, eu acho que eu devia ter uma participaçãozinha nesse Que negócio legal. aqui. E aí, ele aceitou lá, fez uma condição de avaliação de patrimônio, comprei uma participação de uma das filiais. Então, eu era sócio da filial do Rio Grande do Norte. Entre 2016... Tu foi morar lá? E é isso que eu ia dizer agora. Entre 2016 e 2019, que foi o tempo que eu atuei no Rio Grande do Norte, eu passava mais tempo lá do que no Ceará. Mas eu não morava lá. Lá eu ficava num quarto dentro da empresa. Então era uma casa, tinha um depósito, tinha um escritório e tinha um quartinho que toda vida que eu ia, eu ficava lá. Foram uma época de muito crescimento, de muito trabalho. No ano de 2018, das 52 semanas do ano, eu passei 40 fora de casa. Caramba. Então eu tava responsável pelo Rio Grande do Norte e responsável por toda a parte comercial do Ceará também, nessa época de 2018. Em 2019, eu fiz minha formação em coach. Mas antes de chegar na formação, você perguntou como é que você chegou nessa transição Sim. de carreira. Desde 2015, eu já tinha uma vontade de botar ou um negócio próprio, né? Não deixar, não trabalhar naquela empresa que eu trabalho pelo resto da minha vida, apesar de adorar o que eu fazia, aprender, ter sido escola mesmo, de gestão, finanças, tudo mais. Ou fazer outra coisa que me desse mais significado. É como se não tivesse, do ponto de vista aquele profissional. incômodo, né? Isso. Preenchendo alguma lacuna. Então, Só dar um parênteses aqui, porque ontem eu falei com uma cliente nossa de Portugal. Ela mandou um direct falando sobre o CMA e tal, e tal, e tal. E falou, mano, ela não entendi o que é o CMA. Eu falei, posso te ligar?
Aí ela, pode, liguei pelo Instagram, né, pra ela, pelo direct, e ela tava em Portugal. E eu falei assim, me fala por que tu quer fazer o CMA? O que é que tá... Ela falou assim, Manuela, é porque eu sinto isso que você acabou de falar. Eu sinto alguma coisa dentro de mim que eu não sei o que é, mas alguma coisa tá me incomodando. E eu não sei o que é, e eu quero saber o que é isso. Então, assim, foi o que eu falei pra ela. Eu falei, olha, se incomoda com o teu incômodo. Enquanto você não se incomodar de verdade com isso, você nunca vai entender o que é isso. Não se acostume, entendeu, Thiago? Então, assim, eu acho que qualquer mudança na nossa vida, muitas vêm dos incômodos, né? A gente olhar pra isso e falar assim, cara, eu quero entender o que é que eu tô sentindo, né? Eu quero entender isso. Enquanto o desconforto de ficar onde você tá for menor do que o desconforto pra realizar o que você quer, você nunca vai se mover. Então, você tem que alimentar esse incômodo para que você não suporte mais. Eu até falo com alguns clientes. Você tem que ficar insuportável você permanecer onde você está, para você enfrentar a dor, o desafio, a dificuldade que é progredir ou evoluir em qualquer área da vida, seja pessoal, seja profissional. E de onde que veio esse incômodo, mano? Você me perguntou, né? Em 2015, eu participei do meu primeiro evento de inteligência emocional. Foi o EXP, do Márcio Té, uma pessoa que eu sou extremamente grato. Enquanto eu puder falar dele, ele não faz mais isso. Era até o mentor eu sou católico, né? Eu participava de um grupo de jovens e ele era o responsável. E ele tinha esse evento, foi um final de semana. Ele é daqui de Fortaleza. E ele fez um final de semana de inteligência emocional, também tinha formação em coach. E depois daquele evento eu entendi que a minha vida estava simplesmente passando pelos meus olhos. Eu não tinha metas, eu não tinha objetivos, eu não tinha clareza de quem eu era, quais eram os meus valores, quem eram as minhas referências, as minhas inspirações. Eu só tava seguindo o fluxo de terminar a faculdade, começar a trabalhar, fazer carreira numa empresa e blá, 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 casar, ter filhos, morrer e pronto. Então, depois desse evento, eu fiquei muito incomodado. E em 2015 foi um ano muito transformador, porque teve esse evento em junho. E 2 meses antes eu tinha feito uma Eurotrip. Passei um mês na Europa, minha primeira viagem relativamente, sim, de grande porte internacional. Com a minha namorada na época, a gente passou um mês. Então, eu fui pra Alemanha, fui pra Inglaterra, fui pra Islândia e fui pra França. Ter contato com uma cultura completamente diferente, um estilo de vida completamente diferente. Pessoas trabalhando, saindo do trabalho às 5 horas da tarde, indo pro parque, brincar com seus filhos. Pessoas trabalhando em cafés, né? Em cafés, e tendo qualidade de vida, e transporte público, segurança. Aquilo me impactou de uma forma muito profunda. Então, eu fui em abril pra Europa, em julho eu fiz esse evento. Quando foi em agosto, eu assisti um lançamento do Murilo Gun. Um cara que eu já acompanhava, ele fez um lançamento falando da inteligência, reaprendizagem criativa, que era um curso dele, que hoje está até de graça na internet. Se você ainda não assistiu, o Reaprendizagem Criativa, assista, tá lá no YouTube, é só colocar Murilo Gun, Reaprendizagem Criativa, vale muito a pena. E ele fez um lançamento e aquilo me impactou, porque ele falava sobre as múltiplas inteligências do Gardner, falava sobre a perspectiva de futuro, você ter significado, você reaprender a ser criativo, a viver uma vida criativa. Então, a soma desses fatores foi me gerando pequenos incômodos, foi me somando uma reflexão de qual o significado da vida, qual o propósito da minha vida, o que é que eu quero fazer pelos próximos anos. E só para trazer um parênteses aqui, uma coisa que o Thiago falou, que é super importante para que as transformações aconteçam. A gente precisa se colocar em outros lugares. Tu tá entendendo, Thiago? Se tu tivesse ficado apenas lá no teu quartinho, minha empresa, no Rio Grande do Norte, aqui na tua empresa, ganhando meu dinheiro, fazendo a mesma coisa que eu já sabia. Se tu não tivesse colocado em outros ambientes, onde tu ia ter acesso a outras informações, a outro olhar de outras pessoas, tu nunca tinha nem saído do teu quarto. Isso é verdade. Então, uma coisa que eu falo muito aqui, eu sou muito repetitiva com isso. Cara, presta atenção nos ambientes que tu frequenta. Perfeito. Os ambientes que tu frequenta, eles estão te estimulando, te incentivando para um crescimento, ou eles estão te deixando normal ou te trazendo até para baixo? Acomodando, né? Então, isso é muito importante. Manuela, eu não sei o que fazer, eu não tô nem entendendo o que vocês estão falando aqui. Vai para outros ambientes. Vem para os encontros do clube. Vai para palestras de empreendedores. Faz uma viagem, se você puder. Exatamente, entendeu? Vai no YouTube. O ambiente aqui, YouTube também é um ambiente, né? Com certeza. Procura palestras de empreendedores, procura novas histórias, se conecta com novas pessoas, porque isso vai trazendo esses insights, que o Murilo Gun fala muito sobre isso nesse curso, né? Desses insights externos, né, Thiago? Isso, você vai tendo inputs, você processa e tem outputs diferentes. E assim eu fui me aprofundando, me conectando, e aí eu sempre fui muito curioso, então eu sempre estudei muito. E depois de 2015, comecei a estudar coisas fora da minha área. Então, fiz curso de mídias sociais, implementei no meu negócio. Fiz curso de marketing digital lá com fórmula de lançamento em 2017. Aí, depois fiz curso de gestão, de liderança. Fui fazendo um monte de curso, até que
2019, eu já acompanhava um cara que no evento que eu tava em São Paulo, ele deu uma palestra, que foi o Jerônimo Temel. Aí é top. E eu falei assim, caralho, que extraordinário que esse cara tá falando. E eu tinha um preconceito com coaching, um preconceito, esse charlatanismo, esses caras querem ensinar os outros a fazer o que eles não sabem, blá, 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 blá. E eu acho que esse é o senso comum de coaching até hoje, hoje né? ainda, Até né? hoje, né? Sim. Infelizmente. E cada um tem a sua percepção, essa era a minha percepção na época, só que quando eu tive contato com o Jerônimo Temel, que era um coach, eu falei, esse coach é diferente. Eu quero aprender com esse cara. E eu comecei a seguir ele, comecei a consumir os livros dele, escutar os podcasts dele. E aí, eu falei, quando ele tiver uma formação... Ele não tinha formação de coach na época, ele só treinava outros coaches já formados por outras escolas. Eu pesquisei algumas escolas e falei assim, não me identifico. Cada um com a sua, mas eu não me identificava. E quando o Jerônimo abriu a formação dele em coach, eu fiquei super interessado. Eu quero fazer formação de coach com esse cara. Ah, isso foi que ano? 2019? 2018 eu me interessei e não tinha vaga para as formações dele. Tudo lotado. E eu abri de mão quando foi 2019. Uma amiga minha aqui de Fortaleza tinha feito faculdade comigo. Mostrou que tava fazendo a formação com ele. Eu falei, não acredito. Como é que tu conseguiu e tal? Não sei o que. Ela me passou o contato, eu consegui o contato. E eu fui fazer a formação lá em São Paulo, em Atibaia, uma semana. Na época, com a treinadora dele, que eu vou até fazer referência aqui a ela, Flávia Cobal, a formação em coach criacional. Então, em 2019, em finalzinho, setembro, outubro de 2019, eu fiz minha formação em coach. Eu te falei que eu fiz vários cursos. Sim. Quando eu fiz a minha formação em coach, que terminei, eu falei assim, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então aqui já fica uma ativação, e ativação é um insight para ação, eu uso essa palavra, né? Tudo meu é ativar. E fica uma ativação quando você encontrar o que você quiser fazer para sua transição de carreira, você vai sentir uma convicção. Chega, me arrupiei. Vai despertar alguma coisa no teu coração, na tua mente, você vai... Pode ser que isso mude daqui a 20, 30 anos, mas naquele momento você vai saber que é aquilo que você tem que fazer. Eu acredito muito nisso, no empreender, não por necessidade, que é a maioria dos empreendimentos que acontece, dá super certo. Você é um caso desse. Sim. Você se viu ali, se reinventou na necessidade. E o empreender por oportunidade, por convicção, por propósito. Identificar ali uma oportunidade que aquilo casa com você, que é o máximo potencial, seu diamond interior sendo aflorado, sendo explorado, ajudando. Ou gerando riqueza, criando emprego, não importa o que seja. E outra também, ó. Eu comecei por necessidade para empreender, né? Mas assim, se você que tá assistindo hoje, por exemplo, eu não comecei no propósito, eu não tenho aquela coisa bonita, eu trabalho hoje por necessidade, mas você pode encontrar um propósito na necessidade. Tem uma frase que eu escutei do meu pai desde criança, que é assim, ou você faz o que gosta, ou gosta do que faz. Uma coisa que me incomoda é assim, quando a pessoa fala assim, mas aqui é só meu ganha-pão. Gente, ganha-pão é um excelente propósito. Com certeza. Você está trabalhando para ganhar dinheiro para ajudar a sua família. A cuidar da sua família, isso é um propósito. Então, eu acho que quando você começa a dar significado para as coisas que você faz, isso começa a transformar o que você faz, né? Então, se hoje você fala assim, mas eu não vejo, minha empresa hoje não tem um propósito, entendeu, Thiago, o que eu tô querendo dizer? Sim. Pois cria um propósito para ela. Dá um propósito para ela, entendeu? Dá. Eu acho que essa é a grande virtude. O professor Clóvis de Barros Filho fala muito disso. É que os itens, esse copo, ele nasceu com um propósito. Isso. De reter água. Esse computador nasceu com um propósito. Agora, o ser humano, ele não nasce com um propósito definido. Sim. E a gente fala muito de encontrar. Vou encontrar, vou buscar na minha essência, vou buscar na minha história. Mas eu posso definir o propósito. E pra gente até trazer um conceito que eu acho bem interessante do coaching, esse propósito é uma palavra muito utilizada de diferentes formas. Propósito é um motivo. Sim. E nesse motivo a gente pode ter graus. Sim. Então eu posso ter um motivo individual, me alimentar, gerar um pão de cada dia, escola para meus filhos. Posso ter para os outros, que é a família, colegas, amigos. Posso ter para todos. Pro mundo, total. Então eu faço 3 níveis de propósito para poder impactar de uma forma mais assertiva. Que é muito que eu vou trazendo aqui pro CMA, que é agora o que eu falo, eu tô mudando algumas frases minhas, eu falo muito assim, cara, o teu propósito começa tu cuidando de você. Com certeza. Não adianta tu querer ir pra esse terceiro nível que o Thiago falou, de eu vou querer ajudar o mundo inteiro, e tu não consegue nem beber a água que tem que beber no teu dia. Tu tá entendendo? Tu não consegue ir pra academia, se alimentar bem, dormir, tu não abraça teu filho, tu não conversa com teus pais. Que propósito é esse? Como que tu é tão boa pros outros, tu não é boa nem pra ti? Porque uma coisa que a gente precisa ter certeza e clareza é assim, nada é por acaso. Nada. Tu nasceu naquela família porque era pra nascer naquela família. Tu entendeu, Thiago? Então teu propósito começa onde tu tá. Começa contigo, e depois ele vai transbordando, né? Então, se você hoje fala assim, eu não tenho propósito de vida. Você tem, cuide de você. Enfim. É um propósito de vida, né? Então, trazendo muito isso para as mãos do CMA, porque é isso. Tem muita gente hoje, Thiago, tá naquela busca. Eu quero saber o propósito. Eu quero encontrar meu propósito. Porque a gente só vê isso na internet, né?
Na É verdade, verdade. desde 2018, 2019, que o propósito tá muito em alta, né? A gente ter um propósito. E claro que a gente tem que ter mesmo, gente. Isso verdade. é fato. Agora, Mas é como o Thiago falou, crie um propósito pra você. exato. Faça por partes, né? Tem esses 3 propósitos. Exatamente. E cada momento da vida você vai se dedicar com energia Exatamente, diferente a um exatamente. propósito diferente. Nem porque o meu propósito é, um exemplo, né? Comprar uma casa. Sim, Que que eu não, sou- que não deixa de ser um propósito. É maior, melhor, menor do que a Perfeito. Manu, que é Perfeito. levar a importância do tempo para as pessoas. E por Perfeito, isso, não com existe, né? certeza. Não existe um ranking de propósito. Eu acho que essa ilusão que acabou se criando muito forte. Comparação. Essa é a armadilha. A gente vai falar muito exatamente. sobre isso Total. daqui a pouco. E aí, só pra gente fechar, depois que eu fiz a transição, depois que eu fiz a minha formação de coach, eu decidi, eu tenho que tomar uma decisão. Então, eu era sócio de um negócio lucrativo, estruturado. Então, em 2016 para 2019, eu deixei a operação toda redonda. Eu ia muito pro Rio Grande do Norte, em 2019 eu ia muito pouco. Já estava tomando conta do comercial do Ceará também. Então, tinha equipe, operacional rodando perfeito. E aí, eu tive que fazer uma decisão. Eu vou conciliar a minha atuação de coaching com o meu negócio? Muitos coaches fazem isso no início de carreira. Sim. E eu fiz os meus primeiros pro bonos lá, liguei para alguns amigos e aí as pessoas falam muito assim, é mais fácil tornar um cliente amigo do que vender para um amigo, né? E eu nunca tive essa dificuldade, eu achei isso muito legal. Apesar de coach ser um negócio extremamente preconceituado, senso comum, eu liguei para 2, 3 amigos, que tal de fazer um processo de coach? Thiago, não gosto de coach, mas é porque é você. Legal. Então, eu acho que quando a gente fala de transição de carreira, já que você falou que gosta muito disso, a gente precisa entender que muito mais do que a decisão que você, a nova profissão que você está tomando, é a carreira que você construiu até aqui. Sim. Você está construindo credibilidade nas suas relações, nas conexões que você faz, nos contatos, nos cafés que você toma, Sim. você gera valor para os outros, independente da sua atuação, as conexões são muito importantes. Sim, com certeza. Vão fazer toda a diferença. Então, para mim foi muito fácil, entre aspas, conseguir meus primeiros clientes. Porque eu tinha pessoas que confiavam no Thiago como pessoa, no profissional, no executivo, no empresário, no empreendedor que era ali. Então, eu tenho essa missão de construir uma boa imagem do coach a partir do meu trabalho, a partir do meu impacto, a partir dos resultados dos meus clientes. E nessa transição, depois que eu atendi meus primeiros clientes, que eu vi que o coach funcionava, tem isso também, Manu. Sim. Antes de você botar um negócio, empreender propósito, seja você querer trabalhar com desenho, com arquitetura, você precisa acreditar em você. Sim. E eu precisava acreditar no método. Eu precisava ver aquilo funcionando. Quando eu vi os resultados dos meus primeiros clientes, né, eu era muito verde, muito amador, tinha acabado de fazer a formação e via o resultado e falei, meu Deus, isso aqui Funciona, né? dá certo. Isso aqui gera muito resultado. É isso que eu quero fazer, de fato. Dá pra gerar não só o que eu quero fazer, mas dá pra impactar vidas com isso. Então, isso faz sentido pra mim. E aí eu tomei uma decisão no final do ano, em dezembro. Então, 2019. setembro eu fiz a formação, 3 meses ali atendendo os clientes, que é o tempo. Tinha vários cursos, várias aulas para assistir online ainda. Tem a formação presencial e tem um conteúdo complementar. Fui assistindo e dando aula e atendendo os primeiros clientes. Quando foi em dezembro, eu falei, preciso sair do negócio. E eu falei pro meu sócio, que né, eu tinha comprado a participação, que estava lá há 9 anos, quase 10 anos. E eu falei assim, é isso aqui que eu quero fazer. Eu quero dedicar energia a isso. Vamos fazer uma transição para você comprar de volta a parte do negócio e você tocar a operação. Não vai ter mais dificuldade para ter lá. Então, treinei uma pessoa até abril de 2020. Perfeito. E aí, o que foi que aconteceu em março de 2020, Manu? Pandemia. Que loucura. Então, a minha transição não foi... Eu já tinha tomado decisão, já tinha feito tudo. E entrou uma pandemia no meio ali em março de 2020. Mesmo assim, eu entreguei a operação, já estava rodando, continuou rodando. E eu fui para os meus atendimentos online, porque não tinha como atender presencial. E eu fui atrás e fui. E aí eu tô aqui, em 2023, cá estamos, com dezenas de clientes atendidos em coaching individual mesmo, individual, coach, 1 a 1. Dezenas de empreendedores, só atendo empreendedores e empreendedoras. Legal. Muitas empreendedoras, 70% das minhas clientes são empreendedoras. E criei treinamentos online, criei mentorias, programas continuados de acompanhamento, enfim, tenho várias soluções hoje de autodesenvolvimento, é isso que eu faço. Então, resumindo a minha história, eu acho que a gente foi, na verdade, vários detalhes, coisas que eu nunca tinha contado. E como é que a gente se conheceu? Tu lembra? A gente se conheceu, eu vi você no Instagram. E aí eu falei, essa moça tem alguma coisa aqui. E eu comecei a acompanhar. Eu acho que a gente, por
tá nesse mesmo movimento de desenvolvimento, começou a trocar fichinha lá no Fazia umas Instagram. lives todos os dias, eu acho. Era Em todo dia. 2020, eu decidi convidar meus amigos que eram empreendedores, pessoas que eu conheci, e fazer 30 lives. Eu me comprometi a convidar Eram 30, não era? 30 empreendedores. Fazer todos os dias uma live, Não, né? era uma por semana, a cada 15 dias. Foi um ano inteiro. Foi. Eu demorei um ano inteiro pra dar acho que era a cada 15 dias eu fazia uma E live. aí tu me convidou pra uma live. Exatamente, a gente já trocava uma ficha ali no Instagram e eu te convidei pra uma live. Foi assim o nosso primeiro contato. Foi isso. E aí a gente trocou ideia antes. Falou, Thiago, eu quero conversar, quero te conhecer. E a gente conversou pelo Zoom antes. E aí, até gravei, eu tenho essa nossa conversa. Essa primeira conversa? Tu acredita? Não, acredito. Eu falei, mano, eu vou gravar. 2020? E eu tenho 2020. Cara, depois tu me manda. Depois a gente vai achar isso aqui, hein? Depois o David vai ver se tem alguma coisa boa lá. E aí, a gente conversou e eu falei, cara, essa mulher é muito foda e tal. E eu lembro que eu te falei sobre sabotadores depois. Sim. Eu falei, Manu, depois da nossa conversa, eu acho que tinha isso aqui, um teste que eu mandei pra Manu. Sim, eu fiz o teste. Aí depois eu falei contigo pra dizer como é que foi meu teste, a gente ficou trocando. Fichinha e tal. Eu fiz tua mentoria. Aí fez uma sessão comigo, acho que sabotadores pra definir a estratégia da tempestade. Sim. Você definiu a estratégia. E aí depois você me convidou pra dar uma aula lá no primeiro CMA, ou foi no segundo? Clube. No clube. Foi CMA? Acho Não, que CMA era... não tinha... Não, foi. foi. Na chave da pandemia. Na chave da pandemia, na Lançamento chave. da chave, Isso. verdade. Na primeira versão da chave que eu lancei dentro da pandemia, a primeira pessoa que eu lembrei, Thiago. Aí eu chamei pra fazer parte do projeto. Isso, foi 2021, 2020. Foi 2020. 2020. Que foi... Porque a primeira versão da chave, eu fiz um grupo de mentoria, que era CMA. Isso. Que era o primeiro CMA. Fiquei 30 dias com as meninas. Aí eu te chamei tu, o Henrique. Exato. Toda semana a gente tinha aula, quase todo dia. E aí eu dei muito parecido, acho que o início, isso aqui já foi refinado, que vocês vão ter hoje Poxa, que o bacana, ouro eu nem do lembrava sabotador. disso. Pois e aí eu dei, enfim, foi muito legal, todo mundo gostou e tudo. E aí depois você participou da minha mentoria. E aí todos os projetos agora o Thiago tá dentro. Foi isso, bom, Gente, basicamente essa é a nossa história. E o Thiago, ele deu um show no último encontro do clube. Um dos motivos dele estar aqui hoje foi esse, porque já recebeu muito elogio dele, mas o último encontro tu falou sobre... Inteligência comportamental. Exatamente, já é outro conteúdo, não é esse. É isso. Só que esse conteúdo aqui, pra mim, ele vem antes desse. Esse conteúdo aqui, ele é a base. Quando a gente entende o que é realmente sabotadores, ele vai te sustentar para várias outras coisas. Então, por isso que a gente trouxe esse conteúdo hoje. Thiago, fala aí o que a gente vai conversar hoje, sobre qual é o assunto direitinho. Vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Qual é o objetivo hoje, né? Que a gente vai trazer? Isso aqui que é o feedback do empreendedor. A Alana Peixoto, ela é fundadora da 2A Marketing, ela é uma gestora de mídias sociais. E ela me procurou porque ela queria ter mais clientes. Só que ela não conseguia ter mais clientes. Porque ela tinha 6 clientes e ela não tinha tempo pra nada, mano. Hein? Tempo? Hein? Sim. Thiago, eu não consigo. Os meus clientes tomam o meu tempo. Eu quero fazer artesanato, que eu amo artesanato, uns vasos lá com argila. Eu não tenho tempo. Eu quero sair com meu pai, que ela morava com o pai dela, e eu não tenho tempo. Eu tenho mau tempo pra treinar. Ela treinava jiu-jitsu, eu mal tenho tempo pra fazer os treinos de jiu-jitsu. Eu tô sufocado, eu não aguento mais, eu não tô ganhando muito dinheiro porque meus clientes são baratos. Eu só tenho esses 6. Pegar mais não consigo passar mais porque eu tô sufocada. Beleza, a gente começou a fazer um processo de coach. Foi uma das minhas primeiras clientes. Esse depoimento aqui é 2020. Legal. Ter contato, compreender e saber lidar com os meus sabotadores foi a melhor coisa que me aconteceu esse ano. Estou conquistando tudo o que eu queria de uma forma muito leve. Saber lidar com os seus sabotadores, minimizar essa interferência interna que todos nós temos, vai te permitir, te possibilitar realizar tudo o que você quer de uma forma muito mais leve. E o legal dessa frase, porque, saber lidar não quer dizer que ela eliminou. Né? Você foi... Todo mundo tem sabotador. Não tem ninguém aqui que, eu não tenho, venci todos. Não, você venceu, mas ele tá ali. É isso. Você tá sendo mais forte do que ele, mas ele não deixa de desistir. A gente vai explicar tudo isso aqui. Então, o que foi que a Alana tava conquistando aqui? No final do nosso processo de coach, menos de 3 meses, ela tinha 8 clientes. Perfeito. Ela ganhava mais do que ela ganhava. Ela, final de semana, estava com o pai dela, com o namorado dela, aumentou os treinos dela, mandava foto dos artesanatos que ela estava fazendo, que ela voltou a praticar. Então, ela tinha mais clientes, ganhava mais dinheiro e tinha mais tempo. Perfeito. Por quê? Porque se a gente não tira o padrão de autossabotagem da nossa mente, a gente vai desperdiçar energia mental e consumir toda a energia que a gente tem ao longo do dia. Então, vamos falar sobre isso? Bora. Vamos saber como é que a gente chega nesse resultado também? Bora, que eu quero aprender também. Hoje eu sou aluna, viu? Beleza. Então aqui é um pouco dos meus títulos.
Eu contei um pouco da minha história, que eu acho que isso mais conta, mas só da onde é que eu tiro o conhecimento para trazer aqui. Então, formações de coach pelo IGT, depois eu fiz várias formações pela Slack, do Sullivan França, coach executivo, business coach, team coach, master coach. Então, por exemplo, hoje eu também dou treinamentos em empresas, mano. Perfeito. Então, time de líderes, vamos trabalhar a parte comportamental, vamos trabalhar a liderança, comunicação, gestão mesmo, trabalhar a autossabotagem na liderança. Você vai entender que se eu estou no meu modo de autossabotagem, eu ativo o seu modo de autossabotagem. Pros outros, Eu provoco você. São 9 padrões, a gente vai falar sobre isso. O meu padrão, que é diferente do seu, mas o meu padrão ativa o seu padrão. Perfeito. Então isso contamina a equipe. Existe até o teste que a gente vai mostrar daqui a pouco de QP, que eu posso fazer o QP médio do meu time. Perfeito. Eu vou já explicar o que é isso. Então, formação em perfil comportamental, especialização avançada em sabotadores e criador do fluxo ativado de desenvolvimento, que é o que eu trouxe de inteligência comportamental naquele último treinamento. Isso aqui a gente já vai trazer de antemão. Presente para vocês, viu, gente? Um recurso ímpar, muito legal para você aproveitar melhor essa aula, para ela ficar ainda mais dinâmica, para ficar mais prática e proveitosa. Isso que você está vendo aqui na tela, quando você clicar no link que vai ficar disponível aqui. Aqui na plataforma, aqui na plataforma vai ter a área de links, vai ter um link para o teste. Você vai clicar nesse link e ele vai abrir essa página. Cada bolinha dessa é um teste. Então você tem 2 bolinhas aqui, fazer o teste de QP e fazer o teste de avaliação de sabotadores. Você vai clicar num, vai preencher o questionário, vai gerar um relatório, você vai salvar. Vai voltar no link, vai clicar na outra bolinha, vai preencher o questionário, vai gerar um relatório, você vai salvar. Gratuito para você fazer esse teste. Esse teste vai nortear a sua clareza de forma prática e baseada em dados de quais são os padrões de sabotagem que mais prejudicam. Então, o ideal é parar essa aula agora, faz o teste e já assiste a tua aula com o teste na mão. É isso. Não é isso? Perfeito. Então, outra coisa importante também. Eu já fiz esse teste, mas se eu fizer hoje já tá diferente. Exatamente. Né? Então, se você já fez esse teste alguma vez, a gente vai evoluindo, os sabotadores também, né, Thiago? Vai mudando o sabotador. Vai mudando 2 coisas, o QP e talvez o padrão de sabotagem que mais te prejudica. Então, congela a gente agora. Vai lá, faz o teste. E depois tu volta. Então, a partir de agora, eu acredito que já tá todo mundo com o teste na mão. Perfeito. Beleza? Vamos partir desse pressuposto. Então, o que é que a gente tem? Eu falei que ia fazer referência a Flávia Cobal. Não, agora para. Tu não vai acreditar. O quê? Thiago, desde que eu acordei que eu tô falando essa frase. Sério? Abre o meu stories. Abre o meu Instagram. Se você pegar a câmera agora há pouco, a cara que a Manu fez foi de uma surpresa. Não foi, David? Quando ela Thiago, viu a frase, ela... Eu faço live todos os dias, 5h30 da manhã. Minha live não fica salva, mas se assistir a minha live de hoje, eu falei, gente, eu vou começar a minha live de hoje com uma frase. Ninguém tropeça em pedra grande. Eu mudei as palavras, mas é a mesma coisa. Antes de vir pra cá, eu tava no espelho do meu prédio, eu postei uma foto. Veja essa foto. Agora. Qual a frase que tá escrita na foto? Tá vendo aí, David? Se não é o Kairos aqui, né, acontecendo nessa sala agora. Quem não sabe o que é Kairos, a gente tem uma aula no Clube Conteúdo. É a primeira aula do Clube Conteúdo. Felicidade é estar no tempo certo. Que eu falo exatamente sobre isso, que acabou de acontecer aqui. Olha aí meus stories de hoje, Thiago. O penúltimo stories, o que é que tem escrito aí? Lê nesse micro... Lê em voz alta. Tô sem internet. Tá? Tô sem internet. Peraí. Não, você vai ler. Não, tá abrindo aqui, tá? Calma aí. Pega o Wi-Fi daqui depois. Deixa eu só botar aqui, ó, pra tu ver qual é a frase que eu acabei de postar, que eu não tô acreditando nisso. Eu coloquei essa frase em todos os meus grupos do WhatsApp hoje de manhã, Eu chamo isso de gente. sinergia. Eu chamo isso de Kairos e Deus. Ninguém tropeça em uma pedra grande. Ninguém tropeça em pedra grande. Dá pra ver aí? Será que... Acabei de postar isso hoje. Não, e tem mais, olha aqui, ó. Não, gente, sério, vai ver aqui, ó. Eu postei hoje no grupo do clube. Bom dia, meu bom dia do clube. Leia meu bom dia do clube hoje. Leia aí. Chave de hoje. Ninguém tropeça em pedra grande. Que horas? Pedra... Às 5h18. Pedra grande a gente vê de longe. Pronto. Mesma coisa que o Thiago tá É falando. isso, exatamente. E por que que essa frase da Manu, essa frase da Flávia Cobal, minha treinadora lá do IGT, minha primeira formação em coach, ela casa com o que a gente vai conversar aqui hoje. Perfeito. Porque você para, você desiste, você cansa, você abre mão de realizar os seus sonhos, de realizar sua mudança de vida, de conquistar o que você mais deseja pessoal e profissionalmente, por causa que tem pedregulhos no seu sapato. Pedras que estão gerando calos, causando feridas e estão fazendo você parar. Estão fazendo você
cansar, não porque tem que transpor uma barreira grande, mas porque você tá machucada por dentro, Exatamente. se machucando, se incomodando. Perfeito. Então, o que é que a gente vai fazer aqui hoje? Dar luz, botar um holofote nas pequenas pedras que estão no teu sapato, na tua sandália, Perfeito. no teu salto alto. Então, ferindo os teus pés. Então, evitando que você caminhe mais longe. Caminhe com leveza, que é o que a Alana falou agora há pouco no Sim. depoimento. Porque eu posso caminhar, posso correr. Mas quanto que eu tô me sacrificando? Quanto que eu tô sofrendo? Quanto que eu tô me custo, ferindo? né? A que custo? A que preço eu tô pagando? Sim. Tudo na vida tem um preço. Sim. Agora, tem aqueles preços que valem a pena ser pago e aqueles que não valem a pena. Sim. E o padrão de autossabotagem que todos nós temos é um padrão que não vale a pena ser pago. Perfeito. Tá bom? Amei. Bora. Vamos começar pro conteúdo de fato. Como é que Vamos. funciona a autossabotagem, mano? O que é a autossabotagem? Primeiro, pra gente enfrentar, a gente tem que conhecer o vilão. Entender, né? Trazer clareza pra isso é importantíssimo. Muitas pessoas acham que procrastinar, que é a palavra da moda, a doença do século, dificuldade do século, que é a procrastinação, é ficar parado, boiando, esperando a onda vir te levar pro teu objetivo, esperar te levar pro teu objetivo. E, na verdade, o processo de se autossabotar, que é muito semelhante da procrastinação, não que toda procrastinação seja uma autossabotagem, mas toda autossabotagem vai te fazer não ir pro seu Sim. objetivo. É você se movimentar, gastar energia com o que não está alinhado. Então, nessa imagem que você está vendo aqui na foto, esse cidadão está nadando pro fundo. Eu gosto muito dessa analogia. Nós somos de Fortaleza, tem gente de Portugal assistindo a gente, em todo lugar do mundo. E aqui tem muito mar. Então, imagina que você está na praia, que você está no mar, e o seu objetivo é a praia. Tem uma alimentação saudável, uma rotina de exercício. Não importa. Criar o hábito da leitura, aprender inglês, ter um negócio de sucesso, ter mais clientes. Seu objetivo é a praia. Você precisa nadar até a praia. Isso leva tempo. Você tem que enfrentar as ondas. Você tem que Esforço, aprender a nadar, energia. Tem que aprender a nadar, aprender habilidades novas, se dedicar tempo até chegar na praia. Isso acontece com a autossabotagem. Ela faz você nadar. Ela faz você nadar pro fundo. Você começa a dedicar energia, tempo, Você esforço. cansa. Quando você você se dedica, olha, você total. tá sem ar. Total. Passou o dia inteiro e você não fez nada que era mais relevante pra você. Passou a semana inteira e você não fez aquilo que você se comprometeu na segunda-feira em fazer. Perfeito. E aí você tem que nadar pra superfície. Então você quer fazer tudo na última hora, você quer fazer tudo no Apagar final do os incêndios, dia. né? Quer trabalhar até meia-noite, que é um dos Perfeito. padrões de sabotagem, que é o insistente que a gente vai ver daqui a pouco. Você quer trabalhar final de semana, virar, tarará. Por quê? Porque você tá lá no fundo, você começa a nadar pra superfície. Quando você chega na superfície de novo, você tá cansada. O dia todo passou, a semana passou, o tempo passou e você não nadou nada pra praia. Perfeito. Você não deu nenhum passo em prol do seu objetivo, mais próximo do seu objetivo. É assim Perfeito. que a autossabotagem funciona. Ela te faz gastar tempo e energia e esforço com aquilo que não tá alinhado com o que você quer. Ficou claro? E tá totalmente alinhado com a produtividade, né? Com certeza. Que eu falo muito aqui, que às vezes até eu recebo algumas mensagens no direct de pessoas que ainda não estão entendendo o que eu tô falando, né? Então, assim, eu até falei, cara, eu nasci pra quebrar paradigmas mesmo. Eu sempre fui altamente produtiva. Sempre. A questão é, na coisa certa ou na coisa errada? Perfeito. Você pode ser altamente produtiva em algo que não era pra você estar fazendo. Você pode ser eficiente sem ser eficaz. Exatamente, entendeu? Pode ser que esse cara aqui seja perfeito, ele conseguiu nadar 100 metros em 10 segundos, mas foi pro outro lado. Exato. Ele é produtivo, porque o que é uma pessoa produtiva? É a pessoa que faz coisas que disse que ia fazer e faz ganhando tempo, com menos energia, com menos custo, pronto, eu sou produtiva. Mas era pra eu estar fazendo isso, né? Então, o que eu tô falando assim, gente, vamos ser produtivos? Vamos. Mas com propósito, na coisa certa, no que você nasceu pra fazer. É uma produtividade alinhada, entendeu? Que é o que você tá falando aqui, né? Isso. De você... Então, assim, eu já fiz uma relação aqui entre o que o Thiago fala e o que eu falo. Quanto mais você identificar os sabotadores e agir pra reduzir, mais produtivo você vai ser. Existe esse link, né? Existe esse link que eu gosto muito uma vez que você compartilhou sobre o sentido. Sim, Não importa o caminho, Sim. o sentido tá alinhado. sim. Então, a autossabotagem é muito isso. De você conseguir pegar a sua energia mental, sua percepção, sua atenção. Foco, né, Thiago? E aí você trazer essa energia que vai ser gasta, não tem como a gente controlar pensamentos, a gente já vai falar sobre isso, mas direcionar esses pensamentos porque faz mais sentido. Perfeito. Vamos ver como é que isso funciona? Bora. Como é que a gente torna esses pensamentos uma produtividade assertiva? A Manu fala muito de comportamento. Sim. Semear traz muitos elementos para desenvolver o seu ação, comportamento. E os comportamentos são a última etapa antes de gerar o resultado. Quando eu Sim. falo de produtividade, eu falo do resultado. Produtividade é produzir. Sim. Então eu posso produzir um fruto. Sim. Aquele fruto me serve ou não?
Então, antes de eu focar aqui, a gente hoje vai ter um entendimento do que impacta o meu comportamento para que ele seja assertivo. Os meus sentimentos. Os meus sentimentos estão alinhados para que o meu comportamento gere o resultado que eu quero? Mas eu não controlo os meus sentimentos. Sentir é um ato ser humano, de sentir. Sim. Mas os meus pensamentos é o que gera os meus sentimentos. Então, esse base do modelo cognitivo aqui do Beck, lá do início da década de 60, que deu base, que é a base, é a fundamentação para inteligência positiva, psicologia positiva. Sim. Muito que a gente fala no coach é baseado nisso aqui. Que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos, comportamentos geram resultados. Então, os sabotadores, eles são pensamentos. Então, a gente está indo para uma segunda camada. A gente entendeu como é que os sabotadores funcionam, que leva a gente para o fundo. E como é que eles fazem a gente ir para o fundo? Alinhado com os pensamentos que eles geram. Então, os sabotadores, primeiro, todos nós temos. Todo sabotador é do mal, vamos dizer assim? Exato. Todo sabotador é do mal. E por que ele é do mal e por que ele tá com a gente? Porque ele surgiu na infância, Manu. Por que todos nós temos? Porque todos nós fomos criança um dia. Perfeito. Se você foi criança, você tem sabotadores, independente da sua infância. Perfeito. Se ela foi boa, ruim, mais complicada, mais delicada, se ela foi traumática ou se ela foi muito feliz, existiram momentos na sua infância que você teve abalos emocionais, conflitos emocionais. E você é uma criança, você não consegue lidar com esses sentimentos de uma forma muito assertiva. Só tirar essa capa daqui. Então, para não derrubar, né? É. Então, o que é que acontece com os sentimentos ruins na infância? O teu cérebro vai criando mecanismos que a gente na psicologia chama de engramas, que são conexões neurais de que uma coisa se atrela à outra para que você se proteja desses sentimentos. Mecanismo de defesa mesmo, Exatamente, na sua infância. Sim. Então, primeira e segunda infância, sei lá, você é super amado pelos seus pais, só que tem uma coleguinha no colégio e ela te chama de cafona, te faz um bullyingzinho lá. Sim. Você criou ali um mecanismo para não sofrer com o abalo daquilo ali. Pode ter sido hiperracionalização, pode ter sido insistente, pode ter sido 9 padrões que a gente vai ver daqui a pouco. E esses engramas, eles naquela época te protegeram Sim. de você repetir esse sofrimento emocional. Só que acontece, você cresceu, você amadureceu, se tornou um adulto, uma adulta. Só que esses engramas, depois que aprendidos, eles são as crenças. são crenças. Todos os sabotadores são crenças, mas nem Perfeito. todas as crenças são sabotadores. Sim, porque existem as crenças do bem e do mal, né? Exato. E nem toda crença do mal é um sabotador. Eu tenho Certo. crenças limitantes, ou seja, crenças negativas que não são padrão de autossabotagem. Mas todo padrão de autossabotagem é uma crença negativa. Certo. E por que é que ela tá com a gente? Porque na infância ela Porque foi só um positiva. parêntese aqui, ó. A crença, ela vem antes do pensamento. Exatamente. Nesse Porque ela- nosso... Aqui, né? O que, é o que é uma crença? É um pensamento que foi repetido e aprendido e reforçado e definido como certo. Aí depois ele vira automático e vira o pensamento. Exato. né? Aí uma crença é como se ela fosse um pulso que ela fica estimulando pensamentos alinhados a essa crença. Perfeito. Show. Então eu tenho uma coisa que pisca, eu tenho um choque que ele dá no músculo, vamos imaginar assim, que é o pensamento. Eu repeti isso, eu pensei isso uma vez, ok, esqueci. Se eu penso 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí esse músculo fica rígido. Tu criou aquele hábito de pensar daquela maneira e aí Internalizou. fica automático. Exatamente. Internalizou. Aí automatizou, Ele aprende. pronto. Perfeito. Isso é um mecanismo genial do cérebro. Sim. É assim que permite que a gente evolua. Total. Porque se eu não internalizo aprendizados, como é que eu aprendo coisas novas e lido com as coisas antigas? E também, assim, pra gente não viver mais coisas... Tipo assim, automático mesmo. Exato. Eu não preciso ficar pensando, porque Exato. senão como que... Imagina o gasto de energia... Se toda vida que eu olhar pro microfone, tem que pensar, o que é um microfone? Isso. Tem que aprender o que é um Isso, microfone toda a isso, vida. Perfeito. Se eu tenho que for falar a palavra Manu, tem que pensar o que é Manu. Então, o nosso Nem cérebro tudo é internaliza. pro mal, isso. Exato. Existem coisas que precisam, Na verdade, esse recurso é o que permite o ser humano ser né? inteligente, Pronto, perfeito. tá? Só que acontece, a gente, por imaturidade, na nossa infância, internalizou esses padrões que nos protegeram. Só que esses padrões evitaram que a gente tivesse algum tipo de comportamento, pensamentos e sentimentos. Ou seja, os sabotadores, no final das contas, eles vão sempre tentar te proteger de um sentimento negativo. Então, aqui a gente começa mais detalhes, Sim. como é que funciona o nosso corpo. A gente evita coisas que vão nos prejudicar, que a gente entende que vai nos danar. Nosso corpo quer nos proteger. E na infância, uma coleguinha fazer um bullying, ou uma reprovação, uma repreensão dos nossos pais, pode ser interpretado como uma coisa muito profunda negativa. Sim. Então eu tenho que evitar essa situação novamente o quanto antes. Só que lidar com as coisas ruins da vida faz parte da vida. Faz parte do crescimento, né? Então,
os padrões de autossabotagem, eles vêm com a desculpa de que eu vou evitar que você sofra alguma coisa. Só que aí, em contrapartida, ele te entrega um sofrimento ainda maior. Sim. Porque Te mantém numa zona de conforto aqui, né? mantendo uma zona limitante. Exatamente. Imagina que você é pequenininho, você usa uma armadurazinha. Aham. Então, a Manuzinha lá, imagina a Manuzinha pequenininha e ela bota uma armadura pra ela não se proteger, pra levar um golpe e não doer. Só que a Manu cresce. A armadura aperta ali, né? E essa armadura fica te pressionando. Então, hoje, a Manu, pra ela brilhar, pra ela aproveitar os músculos dela, o bíceps dela que ela tá treinando, o ombro dela que ela tá treinando, eu preciso me desfazer dessa armadura. Sim. Eu preciso me despir dessa Perfeito. armadura, que eu entendo que ela me protege, só que, na verdade, ela me limita. Perfeito. Certo? Aham. Então, por isso que a gente vai atuar a nível de pensamento. Thiago, eu vou mudar crenças, minimizando meus sabotadores? Vou, mas através de uma repetição de um processo assertivo. Eu não vou aqui fazer Tem 3 formas de mudar, Manu. 3 formas de mudar. Que quando a gente fala mudar, é mudar basicamente uma crença. Forte emoção, repetição e contágio social. Perfeito. Então, o que é uma forte emoção? Você tá lá na infância, sofreu uma forte emoção, você criou uma crença, mudou ali uma percepção. Chegou na fase adulta, você sempre fez a mesma coisa do mesmo jeito, comeu muito fast food e tal, não cuidou da sua alimentação. Chegou no médico e falou, ó, você vai morrer. Forte emoção. Você muda ali. Acidente, né? Um acidente, um trauma, uma coisa negativa. Ou uma forte emoção positiva. Você Sim. tá ali, quando na sua vida, seu filho nasce. Isso muda perspectivas no seu... Você fez um curso de coach? Você fez um curso que me ativou emocionalmente muito intenso. Por isso que eventos de inteligência emocional mudam, transformam muitas pessoas. Porque eles vão em muitos gatilhos emocionais para trazer muita emoção e mudar você. É proposital isso. Sim. Muito que acontece em eventos de inteligência emocional não é coach, é PNL. Sim. Que eu vou ativar de uma forma muito profunda. Coach, eu não tenho forte emoção para mudança. Eu tenho uma segunda etapa, que é repetição. Sim. Então, quando a gente trabalhar aqui, Que é onde eu gosto de trabalhar. que é onde você tem mais assertividade, mais fluidez, você tem até mais controle. Forte emoção, eu não controlo muito essa emoção. Muitas vezes não depende E de é mim. muito delicado você trabalhar com Muito fortes intenso. emoções. Que você pode abrir feridas ali que... Não vão fechar mais. Exatamente. E outra coisa, é que eu falo muito. Eu não sou psicóloga, eu não sou coach. Eu sou uma mulher empreendedora que estou... passando o conhecimento que eu tenho do que eu fiz. Vamos fazer esse parênteses agora? Eu também não sou psicólogo. Exatamente. Eu tenho formação em TCC, terapia cognitivo-comportamental, para ajudar no meu leque, mas eu atuo como coach. Eu não lido em coisas que é da área da psicologia. Total. O psicólogo tem a função dele fundamental. Total. Recomendo demais. Faço A e Manu recomendo vai estar assistindo terapia. essa aula. A Manu, ela Sim. sabe disso. E a Manu é uma pessoa que eu falo assim, Manu, tu é do meu time. É isso. Eu tenho N alunas e clientes que falam assim, cara, fala com a Manu. Sim. Porque esse assunto aqui não sou eu, é Perfeito. dela. Fala com ela, né? Perfeito. Então, assim, a gente precisa também entender nossas limitações, né, Thiago? E não fazer coisas, vou fazer o que tá todo mundo fazendo. Funciona, não. O que é que tu sabe fazer? Então, no meu Exato. caso, repetição. É isso. Eu sou da criação do hábito, eu sei o que foi que funcionou comigo. Repete, repete, e eu não sabia nem o porquê por trás. Olha Viu? aí. Hoje é uma coisa que eu estudo, eu tô lendo um livro sensacional, vou te falar depois, tá na minha bolsa. Fala muito sobre isso, mas assim, você procurar ajuda também, né? É isso. Pra Não entender. consegue, você não Total. consegue só. Meu processo de transformação foi através de outras pessoas. Exatamente. Fui aprender, nunca parei de estudar, me conectar, gerar conexões. Então, tem essas 3. A repetição ela é a forma mais assertiva, que você tem mais controle da variável. O coach trabalha muito aí. Não só a repetição pela repetição, mas a construção de ativações, contínua também, de né? conscienciação. Conscienciação. Hoje, a base do modelo do meu coach, que eu, como vamos dizer, o fluxo ativar que eu desenvolvi, é conscienciação. Eu crio consciência e eu tenho uma ação direcionada. E o terceiro, que é o contágio social, que é o que você faz no clube, amo. que é o que você fala de conectar, Semear que é o também a network, comunidade, que é o né? que a gente começou aqui falando. Sim. A gente hoje, Sim. eu me inspirei, mudei muitas coisas pelo meu contato com você. Sim. Você falou que já aprendeu muito comigo. Sim, É assim que a gente muda. Então, esses 3 são os únicos fatores de mudança na nossa vida. Então, quando a gente fala aqui da percepção de pensamento, a gente vai no segundo ponto de repetição. Eu vou criar consciência e vou direcionar meu pensamento. Criar consciência até que isso se internalize em uma E a nova mudança crença. vem, né? Perfeito. Ou eu vou transformar aquela crença ou eu vou fazer uma sobreposição de crença. Então, quando a gente trabalhar os sabotadores, a gente vai estar trabalhando uma modelagem de crença ali. Tá bom? Perfeito. Então, vamos lá. Dar sequência aqui. Ficou claro esse processo para que você tenha entendido. Isso aqui vai estar no link também, né, Thiago? Isso, o material a gente vai deixar disponível aqui, vai ficar tudo certinho para você tirar a dúvida depois. E vai ter uma oportunidade de ter acesso a um material mais completo no final da aula. E a gente tem aqui, ó, o QP. O que é o QP? Isso aqui é baseado no X-Art-Amine. Sempre gosto de respeitar a fonte. Fazer referência com o que eu aprendo. Verdade. Está disponível no livro Inteligência Positiva, todos os dados que eu vou trazer aqui nessa apresentação. Tem referência a outros livros também, como A Voz na Sua Cabeça, do Ethan Kross, que é um livro que eu recomendo demais.
Mas essa nomenclatura é do Shizati-Amini, que é o QP, coeficiente de positividade. O que é que ele diz, Manu? Que todos nós temos dois lados de pensamento. A mente ao nosso favor e a mente contra a gente. Então, a mente ao nosso favor, que é o vermelho lá, é o modo sábio. E a mente contra a gente é o modo sabotador. E aqui a gente tem um percentual do tempo. Tem um percentual do tempo que eu estou no modo sábio e um percentual do tempo que eu estou no modo sabotador. Você que fez o teste, que eu disponibilizei o link agora há pouco, no primeiro relatório, que é o de QP, vai ter uma nota. Ah, já sai esse percentual Já aqui. sai a nota. Ah, entendi. Ó, o seu QP nas últimas 24 horas, que se for umas 24 horas comum, reflete as últimas semanas, os últimos meses, deu 60. Deu 35. Deu 75. Que é 60% do tempo a sua mente está ao seu favor, 40% do tempo a sua mente está contra você. Entendi. Isso é um caso real de um cliente que eu atendi ontem. 60% do tempo. O ideal é o quê? Opa, vamos falar disso. Qual que é o ideal, Thiago? O ideal, já que você fez essa pergunta, deixa eu pular aqui esse slide e a gente volta para ele. O ideal é isso aqui, ó. Shizati-Amini também traz que existe um ponto de inflexão, que é 75. O que ele diz? Que a partir de 75, eu crio um vórtex positivo de resolução de problema. E abaixo de 75, eu crio um vórtex negativo de resolução de problema. O que isso quer dizer? Que toda vida que eu tiver um problema no meu dia a dia empreendedor, por exemplo, a internet caiu no meio do atendimento online, o pneu do carro furou, o cliente disse não, o fornecedor atrasou. Se eu tiver um QP acima de 75, eu vou resolver os problemas com mais assertividade, com mais resolução, com mais produtividade. Eu acabei de escrever aqui, porque eu não sei se você sabe, que como que eu sei que uma pessoa é altamente produtiva? Existem 3 tipos de atividades, no geral. Atividades urgentes, importantes e desnecessárias. Perfeito. Só para quem não sabe, né? A atividade urgente, ela é uma atividade importante, mas você não tem mais tempo para resolver. Você precisa fazer agora, então ela virou urgente. E uma pessoa altamente produtiva, pelos estudos que eu já vi, 75% do tempo dela, ela faz atividades importantes. Olha a ligação. Olha aí, que legal. Eu fiz assim, ó. Acredito, eu acabei de escrever. Legal. Então, tá vendo a ligação que tem entre produtividade com sabotadores? Tudo. É a mesma coisa. Então, assim, hoje, se você... Vamos pensar em ontem. Se tu olhar pro teu dia de ontem, de maneira geral, macro, tu passou mais tempo em atividades urgentes, correndo mesmo, como o Thiago falou, nadando pro fundo, apagando incêndio, problema. Não importa se o problema foi você que gerou, se chegou até você. Se a atividade ela é urgente ou se foi atividades desnecessárias. Entendeu? E a gente vai falar mais Isso daqui é o primeiro indicador de que você precisa melhorar a gestão do seu tempo, entendeu? Perfeito. É esse indicador aqui, o mesmo percentual do E aí, estudo. você tem a nota. Você que fez o teste, você tem a nota Então quantitativa. você sabe se está sendo produtivo ou não. Baseado em dados. Exatamente. Perfeito. Então, eu gosto, todos os meus atendimentos coach, a gente vai sempre criar referências. Não é ficar conversando a esmo. Sim. Filosofar é ótimo. Eu adoro Só que pesquisas, entendeu? Não existe desenvolvimento sem referência, Sim, sem teoria. Por isso que eu fiz dezenas. Manu, nos últimos... A gente tem 2023, nos últimos 8 anos, depois de 2015, eu tenho um gasto, uma média de R$10 mil por ano Perfeito. em formações e treinamentos. Perfeito. As pessoas, Thiago, quanto foi que você investiu em você Sim. aprender? Em mentoria, em treinamento, em curso, em palestra, em evento. Eu termino os meus cursos online. Perfeito. Perfeito. Eu termino os meus cursos online. Por quê? Porque eu trabalho com os meus sabotadores. Sim. Você precisa se desenvolver e investir no seu desenvolvimento. Thiago, e qual é o benefício, além do que você falou aí, de lidar com os problemas? Aqui, baseado no Shizati-Amini, pessoas que têm um QP acima de 75, equipes com QP, que a gente falou agora há pouco sobre times, né? Com QP alto, todo mundo tá com QP alinhado acima de 75, vendedores vendem 37% mais, times têm 31% melhores resultados, diagnóstico médico tem um QP alto, tem 19% mais rápido o diagnóstico médico, ele é muito mais assertivo no diagnóstico, as pessoas são até 3 vezes mais criativas e são mais felizes. Perfeito. Pesquisa, tudo a referência está aqui nesse livro. Então é por isso que desenvolver o seu QP te dá mais produtividade, traz mais satisfação, te permite realizar aquilo que você quer de uma forma muito mais leve. Sim. Beleza? Ficou claro? Gente, Muito. agora o que, é que a gente precisa entender? Você já entendeu, já tem dados. Como é que está a sua situação hoje? Você precisa... Qual é a segunda etapa agora, Manu? Identificar quais são os padrões de autossabotagem, qual é o seu principal padrão de autossabotagem e criar uma estratégia para levar a sua mente do modo sabotador para o modo sábio. E a gente vai focar nesse que tem maior, né? Exatamente. Vamos ver agora? De forma organizada, vamos. Eu te falei que são 9. Sim. Eu vou apresentar os 9. Tá. Pode ser? Pode. Então vamos lá.
Vamos trazer nossa imagem aqui para facilitar a nossa compreensão. O primeiro padrão de autossabotagem não tem uma ordem de hierarquia, tá? Eu vou só apresentar os 9. O primeiro é o insistente. O que é o insistente? O insistente é aquele... Só uma coisa aqui, Thiago. Me fala. Já uma pergunta também. A gente consegue identificar com clareza qual é o nosso padrão sem fazer um teste? Essa pessoa parece que é. Ou pode assim, a pessoa pode parecer que é isso, mas na verdade ela não é. Então é importante mesmo fazer o teste para ter a clareza de... Não, gente, às vezes a aparência pode estar enganando aí. Tu pode estar sabotando tanto que nem o teu sabotador tá parecendo verdadeiro. Tu entendeu isso? Só para poder... O que acontece com a autossabotagem? Quanto mais entendimento você tem do assunto, mais domínio você tem para perceber. Então, Certo. vocês que estão tendo essa aula aqui, o primeiro contato, se você já assistiu um treinamento meu, um conteúdo meu, você está tendo outro contato com os sabotadores. Sim, Você já está aumentando, que eu vou falar coisas aqui que eu nunca falei. sim. Então, sua compreensão do que é os sabotadores, como eles agem, vai aumentar. Quanto maior a sua compreensão, mais fácil para você perceber os sabotadores. Então, o que acontece? Thiago, só com o que tu vai falar aqui, a pessoa pode reconhecer os sabotadores? Pode. Só que ela pode tendenciar a percepção dela. Isso que eu tô querendo dizer. Porque ela tem uma percepção limitada dos sabotadores. Se ela fizer o teste tem estratégias para mitigar essa limitação de percepção, facilitar a compreensão e entendimento dos sabotadores. Perfeito. Então, o teste vai ser a forma mais assertiva. Por isso que a gente fez questão de já trazer o teste aqui. Perfeito. Mas, Thiago, eu quero só começar a perceber se a minha irmã está sabotando. Se a minha funcionária está sabotando, qual é o sabotador dela? Eu posso tentar fazer uma leitura? Pode. Até eu erro. Porque eu sou tendencioso. Os sabotadores que eu mais atendo dos meus clientes, normalmente é o que eu percebo com mais facilidade. Às vezes tem ali um padrão que eu não estou tão acostumado a ver nas minhas sessões, eu acabo não percebendo com tanta facilidade. Então, é importante fazer o teste, não ficar com achismo. É isso que eu quero dizer, né? Concordo. Certo. E além de fazer o teste, aplica com a sua equipe. Sim. Pega o link. Poxa, o link a gente disponibilizou para você. Pega esse link, o Xat Amini. Não foi eu que disponibilizei, foi o Xat Amini, o autor da pesquisa. Vamos todo mundo fazer aqui, viu, David? Se prepara aí esse teste. Pega, vai, aplica com todo mundo. E aí tem um teste lá, o de QP e o de sabotadores. Agora, o que é importante ressaltar? Você vai criar uma compreensão de sabotadores, você vai conseguir perceber os sabotadores. Então, eu percebo quando alguém está usando um insistente. Eu percebo, trabalho com isso há muitos anos. Vale a pena eu apontar o dedo e dizer que você está com um insistente? Claro que não. Eu vou conseguir mudar? Não. Total. Sabe como é que você, de fato, de forma efetiva, vai ajudar o outro a minimizar o seu padrão de autossabotagem? Não reduzir o seu. Minimizando o seu padrão, mano. Thiago, perfeito. É assim que você vai ajudar o outro. Porque se você se sabota menos, vai ficar notório no seu dia a dia. O seu comportamento vai mudar. A sua ação, a sua maneira, os seus pensamentos, seus sentimentos, seu comportamento, seus resultados. Exatamente. E aí a pessoa vai chegar, mano, o que é que aconteceu? Gente, a gente tem vários casos no CMA, vários, das casadas, né? Porque eu sou solteira. E aí, a David falou assim, mano, eu tenho que fazer o CMA pros casados. Porque tava tendo problema no casamento, na primeira semana. Espera a segunda semana, o marido começa a fazer o CMA junto com a mulher. Boa! A gente tem 1 milhão de cases, assim, de casamentos que foram restaurados Que incrível. em 21 dias do CMA, mas muito. Que incrível. Teve cliente nossa que ela resgatou o sonho de querer ser mãe. Ela tinha uma briga no casamento dela, que o cara queria ser pai e ela não queria mais ser mãe. Sabe por quê? Porque não tinha tempo. Porque a empresa sugava demais ela. Ela tava nessa cadeira aí, na mentoria. Grãos no sapato dela. Exatamente. E ela falou assim, Manuela, tu não tem ideia. Eu quero ser mãe. Que incrível. Então agora ela entrou na academia. Então até o motivo dela treinar é outro. Mandou uma foto pra mim hoje de manhã. Por isso eu lembrei dela. Olha O aqui. propósito dela. É isso, Thiago. Olha como eu tô mais magra. Ela tá se cuidando agora porque ela tem um motivo. Ela tem que engravidar, ela tem que chegar, tá com o corpo bem pra poder ter o bebê dela. E uma coisa que era sacrificosa, que eu não tinha isso. tempo, hoje é muito mais leve. Isso. Então, quando é o que o Thiago falou, a melhor maneira de tu ajudar os outros é tu se ajudar, É isso. né? Porque tu vai vir pro contágio social, tu vai ser uma boa, tu vai ter uma boa energia pra tu contagiar a tua casa, né? Porque ou você contagia o outro de forma social pelo exemplo, você não pode repetir por ela, ou você vai causar uma forte emoção. É isso, perfeito. Forte emoção. É um dos 3 motivos, né? Você vai criar um atrito, vai brigar, vai se separar, vai gerar um... Então, você foi... O meu pai tá morando comigo faz 2 meses, né? Não sei se tu tá sabendo, eu te falei. Não tava sabendo. Pronto. Faz 2 meses que ele tá morando comigo. E tu sabe que eu sou assim, né? Em casa é assim, Meus rituais, minhas rotinas. Processo. Então antes do meu pai morar comigo, eu falei, pai, faz 500 anos que eu não moro contigo. Eu mudei um pouco, né? E vamos ver como é que a gente consegue fazer pra morar junto. E papai tem problema de saúde, enfim, blá. Faz 2 meses que ele não sente nada. Caraca. Nenhuma dor de cabeça. Nunca mais ficou tonto.
E aí, a gente estava saindo esses dias com a minha irmã e meu cunhado, né? Eu sentei na frente do meu cunhado. Ah, Sara, minha sobrinha. Meu pai tava aqui, eu tava aqui. Aí, meu cunhado falou pro meu pai: Seu Chiquinho, fala uma coisa pro senhor. O senhor parou até de reclamar, né? Nunca mais reclamou de dor, nunca mais falou isso. Por quê, Tiago? Convívio, contágio social. Convívio. Mudança. Ele começa a falar, pai, não precisa fazer isso. Por que você tá falando isso? Vamos falar coisa boa? Pai, café com calma, viu? Faz 2 meses que ele toma café com calma. O fato de mastigar a comida com calma. Faz 2 meses que ele almoço de verdade, que tá se alimentando bem. Eu fico na cola dele. Então, assim, contágio social. Eu não preciso falar pra ele não fazer isso, mas lá em casa, É isso. o ambiente vai te moldando. Então, ele tá totalmente diferente. Ele nunca mais passou mal, nunca mais ficou tonto, sentiu dor nas pernas. Não é que eu não curei a doença dele, mas ele começou a se contaminar pro bem e pra mim. Uma honra ao seu pai, porque quanto mais idoso, quanto mais velho, quanto mais você vive, mais resistente à mudança você fica. Demais. Então a abertura Eu sei dele pra se disso. permitir isso é louvável. Com certeza, entendeu? Louvável. Ele faz caminhada comigo, enfim, assunto pra uma outra, tem que trazer ele aqui, né? É um assunto pra uma outra Incrível. aula, mas assim, é isso que tá falando, é super importante. Então assim, hoje, não assiste essa aula pensando em outra pessoa. Isso. que eu quero dizer. Boa. Ai, o meu marido, ele é sabotador. Agora, Isso. nessa parte, Pronto. esquece o mundo. É isso que eu ia dizer. É isso. Porque a gente tem muita mania de falar assim, insistente. Ah, eu conheço a pessoa que é insistente. É. Mas você começa a apontar o dedo pro outro. Então essa aula aqui é pra você. Eu quero que você olhe, cara, eu sou isso ou não, entendeu? Perfeito. Então agora a gente vai falar dos sabotadores, mano, tá? Vamos listar os 9 sabotadores aqui e Perfeito. dar algumas dicas. E eu vou trazer elementos práticos na vida da empreendedora pra gente poder ter uma Perfeito. percepção mais fácil de como que eles impactam. No teste que todo mundo fez, vai ter qual é a nota que você tem de 1 a 10 de cada um dos 9 sabotadores. Mas como é que isso reflete no meu dia a dia? É essa leitura que eu quero que a empreendedora faça, Certo. tá? Então, o insistente. Aquele que busca o perfeccionismo. Que tudo esteja certo. Faça tudo certo e ninguém vai botar defeito. Só como é que isso impacta no dia a dia? Você tem um projeto para mandar e você fica revisando ele 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O cliente pede um orçamento e você fica tentando pensar em todas as possibilidades do cliente. Vai achar ruim, vai achar caro, vai achar... Você atrasa o prazo do... Não delega também, pode ser? Uma coisa, quando você delega, você exige que a pessoa faça perfeito e faça do seu jeito. Sim. Então, uma frase muito comum do insistente é: existe o jeito certo e existe o errado, e eu sei o jeito certo. Sim. O meu jeito é o jeito certo. Então, você manda... Eu contratei você agora, você está com auxiliar, um assistente, alguém da sua equipe. A pessoa mandou um e-mail. Ela botou: querido Tiago. Querido Tiago. Não usa querido, não usa... Poxa, deixa a pessoa se comunicar do jeito dela. O insistente, ele fica... A pessoa escreveu um e-mail... né? 0,01% Sim. ela vai focar no que tá errado. E aí, o que isso acaba impactando? As pessoas se resignam. Elas desistem. Não adianta que eu importe, o que eu faço, o que eu tente. A Manu nunca tá satisfeito. Não existe ninguém perfeito, né? E aí você vai desmotivando, você vai desencorajando. Porque o sabotador, faz você acreditar que perfeição é ótimo. Só que perfeição existe, Manu? Não, Quem é perfeito? total. Só Deus. A gente é humano, a gente erra. E aí você vai ficar num marasmo de frustração, de ansiedade, de angústia, de pensando em tudo que poderia ter feito diferente. Se a Manu quisesse fazer a chave perfeita, tinha saído a chave, a primeira? Essa chave não tá ótima, não tá incrível. Ela só foi possível depois da primeira versão da chave. E assim tem que ser na sua carreira. Podemos melhorar, né? Tudo pode ser melhorado, né? Então, eu preciso frear o insistente para eu conseguir progredir de fato e conseguir evoluir no que eu preciso fazer. Na criação de um hábito é do mesmo jeito. Total. As pessoas não querem criar uma rotina de exercício porque já querem ir pra academia todo dia, treinar 1 hora, sair, bater foto, tá pago, ficar satisfeita, plena. Não, você vai sentir uma dor desgraçada. Sim. Você no outro dia não vai querer ir. E é o que eu falo muito, repete. Repete, depois tu melhora. Isso é uma Então, perspectiva. uma coisa que atrapalha muito é tu querer fazer o melhor, muito se comparando com o outro, e tu não tá vendo tu nem sabe, tu nem tem o hábito ainda. É isso. Então, assim, cara, primeiro tu precisa criar o hábito. Eu falo muito sobre isso na corda, por exemplo, né? Perfeito. Hoje eu consigo fazer 1 milhão de transições, mas eu não sabia pular o simples. Eu nem corda tinha. Eu quero aprender a pular corda, tu tem corda? Então a gente precisa entender que existe um processo, dentro desse processo existem etapas de repetição, né? Pra você ficar bom em alguma coisa. O insistente Então, atrapalha muito isso. Isso. Não, porque ele não Porque consegue tenta, valorizar. não conseguiu, aí já desiste. Exato. Essa é É pra o mim. que eu chamo de loop do esforço negativo. Perfeito. Eu entro, faço errado e fico rodando e desisto. Eu não persisto para poder adaptar. Então é assim que atrapalha o dia a dia da empreendedora É uma pessoa insistente. que tem dificuldade de pedir ajuda? Pedir ou não? ajuda, ela tem porque ela é muito crítica.
Então ela não vai pedir ajuda se não achar que você vai fazer muito bem perfeito. Certo. Esse é o desafio do insistente, de delegar porque ela quer tudo perfeito. Ela até delega, às vezes só pra criticar. Que o insistente vem e critica. Aí tá vendo que eu tenho que fazer. Entendi. Me devolve. Ele acaba se sobrecarregando como outros perfis também. O próximo já é diferente, é o prestativo. Olha é que eu gosto de trazer logo esses em seguida, porque eles são meio que opostos. O prestativo é aquele que faz tudo pelos outros e não tem coragem de dizer não. É muito ligado à produtividade das mulheres. Tem muito nisso na vida das empreendedoras, Manu? Muito. De não conseguir nem se colocar na sua agenda. Ela faz tudo pros outros. O tempo dela é 100% pros outros. O propósito dela aos outros, o tempo dela aos outros, a prioridade dela aos outros. E outra, quando ela consegue se colocar na agenda dela, não é prioridade. Então sai da agenda, né? Então, assim, vamos supor que ela falou, eu vou treinar, sei lá, 9 horas da manhã. Acontece qualquer coisa, 9 horas da manhã. É isso. O compromisso dela com ela sempre acha que é o outro. Mas sabe qual o grande problema que eu vejo? Ela acredita que se ela fizer pra ela tá sendo egoísta. Essa né? frase, você acabou de descrever uma frase que tá no relatório de quem tem o prestativo. Escuta isso direto, gente. Muitas alunas do CMA têm exatamente esse problema, entendeu? De se enxergar como prioridade. Então tá muito ligado também, eu acho, a falta de amor próprio, entendeu? Eu não sei se é ligado a isso, entendeu? Por exemplo, se a gente for fazer a construção, todos os sabotadores foram na infância. Essa criança, ou menino ou menina, que tem um prestativo hoje, entendeu na sua infância de que abrir mão de si para os outros recebia amor. Perfeito. Então eu só vou ser amado se eu ajudar minha avó, se eu ajudar minha mãe, se eu for boazinha, se eu fizer isso. Se eu disser não, eu vou ser repreendida, eu vou ser afastada. Então esse padrão, como todos os outros, foi lá na infância, em algum momento foi útil. Essa criança aprendeu, se eu fizesse por você, eu te amo, o que eu quero? Então eu vou fazer por você. E aí, quando eu cresci, eu boto todos os outros na minha frente. E aí, se eu não tô bem, eu consigo cuidar do outro, que é o que você tá falando agora há pouco. Não consegue. Então, o prestativo, ele te promete, se você fizer tudo pelos outros, você vai ser amado. Essa é a promessa interna do prestativo. Todos têm uma promessa. Só que elas nunca te entregam o que promete. Tipo o gênio da lâmpada. Você esfregou a lâmpada, você assim, quero ser o homem mais bonito do planeta. Aí o gênio, tá bom, vou conceder seu desejo. Ele acaba com toda a humanidade e me deixa sozinho. Eu sou o mais bonito. Pediu errado, né? É isso. Peça então, a peça certa. Os sabotadores são desse jeito. Eles te prometem uma coisa positiva e te entregam uma armadilha por trás. Então, o sabotador do prestativo se você fizer tudo pros outros, você ser amado. O que acontece? Você fica esquecida. Sim. Você se larga, você se descuida. Sim. E aí você não tem o amor dos outros. E tu quer saber uma coisa que acontece muito com a gente? Eu tenho uma conexão muito forte com as mulheres da área da beleza. Acho que muito pelo Unhas Flash mesmo, né? Sim. Então, assim, muitas alunas e clientes são da área da estética, né? Mulheres que trabalham com beleza. Elas vendem beleza para os outros. Elas vendem esse autocuidado, essa autoestima, mas a delas, como é que tá? Tu entendeu o que tá acontecendo? Sim. Então, assim, ela chega e fala assim, Manuela, eu faço botox, eu faço isso, eu faço de todo mundo. Mas eu não tô feliz com a minha imagem. Eu não cuido de mim, eu não vou pra academia. Eu não cuido da minha alimentação. Então, entende o que tá faltando ali? A armadilha. Exatamente. É isso. É muito isso daqui, esse No prestativo. aqui. Então, entenda. Umas pessoas procrastinam a academia por causa do insistente. Porque quer ir pro treino e fazer tudo certo. Outras procrastinam ou sabotam a academia por causa do prestativo que prioriza os outros. Isso. Cada pessoa sabota de uma forma diferente. É isso que é a grande chave. Por isso que você fala que isso aqui é o fundamento. Porque não adianta eu chegar aqui num vídeo do Instagram que eu vou falar como eu venci meu sabotador. Sim. Só que não é o mesmo da Manu. Sim. Então, quando você tem acesso a esse tipo de informação, que você trabalha de forma individualizada na sua compreensão, na sua consciência, ativa a sua consciência e tem uma ação assertiva de acordo com a sua consciência, você consegue se tornar mais produtivo dentro do seu modus operandi. Exatamente. Então, aqui já é esse contraste. Cada um sabota por uma forma diferente. Qual é o próximo, Manu? Hipervigilante. Esse aqui é ardiloso. Por quê? O hipervigilante, ele te diz que você tem que se precaver. Você tem que se preparar para tudo que pode dar errado. Se você tiver um plano para tudo que pode dar errado, você não vai ser pego de calças curtas. Você vai lidar com todos os problemas. Então ele fica alimentando a tua mente, e se, e isso outro, e aquilo outro. Então você pensa em tudo que pode dar errado. Dá para se preparar para tudo que pode dar errado, mano? Não dá. E se você gasta 300 milhões de horas pensando em tudo que pode dar errado, você vai pensar no que dá certo? Deu um passo. Perfeito. Então você falou assim, Thiago, vamos trazer
Porque nem tudo é sabotadores, Uhum. né? Também, gosto, até vou fazer esse paralelo. Eu gosto de falar isso aqui, ó. A gente é uma bolinha desse tamanho. E o seu sabotador é um pontinho nessa bolinha. Você não é o seu sabotador. Perfeito. Você é o todo. A Manu é o todo. Ela tem um sabotador pequenininho. Então, o que a gente tá fazendo agora? Botando uma luz, uma lupa nesse sabotador. Sim. Então, a gente, eu sou isso, né? Sim, Pode sim. a pessoa ficar paranoica. Agora é tudo autossabotagem. Sim. Não, calma. Sim. Isso é só uma parte do seu dia a dia. Então, você que é prudente, você que provavelmente tem um perfil comportamental mais analista, mais planejador, gosta de previsibilidade, gosta de organização, gosta de planejamento. Isso também é bom, gente, por favor. Isso faz parte do seu Total. perfil comportamental, tá tudo certo. Sim. Agora, uma coisa é hipervigilante, o nome já tá dizendo, hiper. Então, você tá Passou do deixando de ponto, fazer né? as coisas porque você tá pensando só nas coisas que podem dar errado. Eu atendi um cliente uma vez, que era 2 sócias. E aí, quando eu dei esse treinamento pra equipe delas, ela tem uma loja colaborativa incrível daqui de Fortaleza. São 2 irmãs, e ela virou assim, eu posso falar porque ela já me permitiu dar o exemplo dela. Uhum. E ela virou e falou assim, essa é minha irmã toda. Tipo, se eu não tivesse com ela na sociedade, ela não tinha botado no negócio. Olha aí, ó. Olha o que ponto que o hipervigilante chega. Sim. Se eu não Não tivesse uma arrisca, sócia... né? Então, muitas pessoas com hipervigilante não colocam o negócio se não tiver um sócio, porque não consegue vencer a barreira do hipervigilante, de tão forte que ele é. E também não consegue colocar suas ideias pra fora. O que a gente mais tem nas empreendedoras também? Mulheres com ideias sensacionais. Você fala assim, cara, que ideia massa que tu teve. Faz. E fica Não com ela. faz. E Entendeu? aí, por quê? Às vezes é um insistente, que tá pensando no perfeito, ela que tem o plano perfeito do negócio. E aí, A junção desse com ou esse, né? então, às vezes é um prestativo, que ela não consegue se priorizar. Ou às vezes é um hipervigilante. Exatamente. E ela sozinha. Tá vendo que o hipervigilante não tem nada a ver com o Sim, prestativo? Sim, Ela tá só martelando, tudo pode dar errado, tudo pode dar errado, tudo pode dar errado. sim, perfeito. Tá? Vamos pro próximo. Inquieto. Esse aqui é uma armadilha muito comum nos dias de hoje. Por quê? O inquieto, ele diz que você vai ter o prazer, a satisfação, se sentir pleno na próxima atividade. Então, ele não sossega a tua mente. Então, hoje a gente tá gravando esse podcast agora e o inquieto tá martelando na cabeça da Manu que ela vai almoçar porque ela tá de dieta. Uhum. Aí quando ela estiver almoçando, o inquieto vai estar matando na Manu o treino que ela ainda não fez, porque ela não treinou de manhã. Aí quando ela estiver treinando, ela tá pensando na próxima turma do CMA. O inquieto, ele te promete de que a vida é muito curta, ela tem que ser vivida. Sim. Então, se você ficar focado em uma coisinha, se você não pensar em todas as possibilidades, você vai desperdiçar a vida, você vai ter uma vida pequena. Isso daí, Thiago, até falei, tava um dia, eu vou pra academia às vezes andando, né, agora. Uhum. Faço caminhadas com conteúdo e assim, é caminhada com conteúdo sem pressa. Eu não tenho que fazer só meia hora, nem 1 hora. Eu saio de casa, pego a Santos Dumont, vou pro Parque do Cocó, ando, converso com todo mundo que tá na rua, todas as pessoas, falo com todas, Parque do Cocó inteiro e volto, tipo assim, sem pressa. É as minhas manhãs, né? Eu agora falo que as minhas manhãs são minhas. Eu nem marco muita reunião de manhã, mas... Olha aí. Porque eu faço minha caminhada, vou pra academia, lancho, faço o meu almoço e de tarde e de noite eu trabalho. Eu Isso. mudei a minha rotina, né? Boa. E aí onde eu tava indo pra academia, na Santos Dumont, e aí eu pensando assim, cara, muitas vezes a gente tá vivendo hoje um sonho, mas a gente não percebe que tá vivendo esse sonho hoje, porque já tá focando no próximo sonho. Isso. Você tá sempre em busca do próximo sonho, próximo sonho, próximo... Mano, mas tu fica falando pra gente voltar a sonhar direto. Exatamente. Mas a tua vida hoje já tem que ser o teu sonho. É você aproveitar o seu tempo hoje. Isso daqui era eu. Eu me reconheço, eu era muito inquieta. Eu tava sempre aqui, ó, agoniada. E aí começou a virar chaves pra mim, com esse sentido de quê? Cara, tá, mas tu já tá vivendo teu sonho. Acorda, Manuela. Boa. Aproveita o teu sonho hoje. E outra coisa, isso também não quer dizer pra você se acomodar. Tô vivendo meu sonho, vou ficar aqui. Não. Tu tá feliz. Calibrar. Tu tá grata, tu tá sensacional. E tu quer mais, tu pode ter mais. Mas não tu viver sempre a ansiedade Vou já falar. de mais e mais, entendeu? Então, assim, muitas vezes o que eu vejo é isso. Você não para aproveitar o seu tempo, que é o slogan do InSlash, aproveite o seu tempo. Faz 6 anos que eu falo sobre isso. Você tá sempre em busca da sua nova conquista, né? É isso. E aí, nessa perspectiva, tem outro padrão que encaixa muito exatamente o que você falou. E no inquieto é a gente fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Sim. Então a pessoa fica sobrecarregada, cansada, sem tempo, Sim. porque ela não tá fazendo as coisas. Sim.
Eu tô escutando o podcast 2X que a Manu... por que eu escuto as mesmas coisas que a Manu faz, né? O podcast que a Manu escuta, tudo, as orações, as celebrações, tudo. E eu não aproveito, não tenho os insights que ela tem. Você não tá presente. Sim, exatamente. Você inquieta, tá martelando, você tá pensando em outra coisa. Exatamente. Você não aprende nada. O que adianta você assistir um vídeo, um curso aqui, abrir o curso, botar Não tá lá focada, 2x no né? curso, aí tá fazendo outra coisa, fazendo outra coisa, fazendo outra coisa. É como eu falo assim, café com calma. É isso. Todo mundo sabe quando tomar café com calma antes, É até isso. falei esses dias, né? Então, assim, hoje eu paro pra fazer isso, É fácil? Não é fácil, Isso, Thiago. não Por quê? é. Porque nossa mente tá direto aqui, falando e Com lembrando. esse não sei negocinho o aqui disparando o tempo Total. todo com um monte de estímulo. quê. Ontem eu até falei, queimei meu olho de banana ontem fazendo. Por quê? Porque botei o olho no forno, tava preparando o que eu ia gravar aqui ontem, meu filho quase perdeu a carona, e eu o tempo todo, É assim. Agora, tu imagina quando tu não tem rotinas produtivas. É isso. Que é um caos. Se eu que tenho, que eu faço isso a vida inteira, isso acontece comigo, tu imagina quem não tem. Com certeza. Essa é a importância de você ficar vigilante. Você, poxa, cara, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Com certeza. Durante muito tempo na minha casa, gente, tinha um papel, tinha uns post-its pregados, que era assim, Manuela, Eu lembro dessa época. o que você está fazendo agora? Era na casa inteira. Porque onde eu olhasse, eu tinha que ficar, cara, o que eu tô fazendo mesmo? O que eu tô fazendo mesmo? Pra diminuir Presença, isso daqui, pra me inquieto. trazer pro inquieto, porque senão eu tava direto fazendo alguma coisa. E aí, só pra fazer outro alerta. Thiago, eu sou dinâmico, eu sou enérgico. A Manu, ela é virada no 220. Sou. Aí eu vou querer frear. Não, Manu, agora você tem que ser Não dá. zen budista. Então, uma coisa é a Manu, o perfil comportamental executor dela, que a gente já sabe que é, né, Manu? Que Sim, já fez sim. mapeamento de perfil comportamental também. Outra coisa é o inquieto, que tá deixando, atrapalhando ela um projeto. Então, ela pensa na ideia, ela executa a ideia. E quantas pessoas têm ideia e ficam pulando de ideia em Sim, ideia? Isso aqui sim. eu gosto muito de fazer referência ao empreendedor 01. Ele vai do Desiste zero... muito rápido, né? Ele vai do 0 a 1 e pronto. Ele não vai pro 2, pro 3, pro 4, Ó, pro uma 5, coisa pro que eu falo 6. para as alunas da chave, gente, pra quem não sabe o que é a chave, a chave é nosso método, né? Eu falo assim, a chave tem 3 meses de duração, né, Uhum. Thiago? Eu falo assim, o que tu colocar na chave, tu não vai tirar em 3 meses. Porque as coisas precisam de tempo pra acontecer. Possível, Aí né? a pessoa tentou uma semana, não dá certo não. É isso. Aí começa outra coisa, não dá certo não. Eu falei, gente, calma. É isso. Calma, trabalha nisso, tenta outra maneira, faz de outro jeito, entendeu? Então, assim, vai dar certo se tu fizer, dá certo. É Não isso. ficar pulando de galho em galho, né? Quando a gente fala de inteligência comportamental, né, que é a minha base, é o alicerce para todo o meu desenvolvimento de coaching, inteligência comportamental é sobre isso. É conseguir fazer isso de forma consciente e ação assertiva para conseguir ter persistência no que você Perfeito. precisa. Vamos pro próximo. Controlador. Eita, controlador danado. Esse aqui é um dos meus maiores sabotadores, sabia, Manu? É o teu? É, um dos meus maiores. Eu tenho 3 grandes e é até importante falar isso. Você falou, né? Eu posso perceber um sabotador? Pode. Todos nós temos os 9. Aham, sim. Vale, Thiago? Não acredito. Tô lascada. Tá lascada mesmo. Todos nós estamos. Todos nós. De vez em quando eu olho pro David, ele tá se identificando, tá lembrando de alguém. Tá muito bom aqui. Eu espero que você esteja passando por isso. Essa percepção, não fique com energia pesada nessa aula. Sim. Clareza do que tá te atrapalhando é o libertador. primeiro passo pra você se libertar. Total. Então, ria mesmo. Como é? Chora que dói menos, né? É. Aceita que dói menos. É mais ou menos essa a ideia. Então, todos nós temos os 9. Só que a gente pode ter um padrão que é mais frequente no nosso trabalho, Sim. no nosso dia de profissional, e tem um padrão que é mais frequente na nossa casa. Tem vários clientes que em treinamento perguntam isso, pode acontecer. Então, o meu padrão, um dos meus maiores, é o controlador. Não é o meu maior, mas é o meu maior. E o que é um controlador? Ele diz que se você controlar tudo, vai sair tudo perfeito. Vai dar tudo certo. Nem tudo perfeito, vai dar tudo certo. Então, você precisa botar a mão em tudo. Uhum. É meio que a síndrome do toque de Midas. Só você sabe fazer, se você não estiver dentro. O insistente. O insistente, ele quer tudo perfeito. O controlador, ele quer estar em tudo. Ah, sim. Então, não só no dele, mas dos outros. Então, o controlador, ele é aquele chefe, aquele empreendedor, aquela empreendedora que quer microgerenciar a equipe. Fica limitando a equipe, de dizer, ó, eu quero que você mande um e-mail pra Manu, mas eu quero que você escreva isso, você vai mandar essa hora, depois que você mandar, você vai fazer isso. E me avisa quando mandar, E aí, né? quando você me avisa, e aí, beleza, passei, aí, o que é que eu faço? Eu vou ir lá e te cobrir, Manu, deu certo aquele e-mail? Foi aquela, poxa, você tá controlando tudo. Então, na cabeça do empreendedor, da empreendedora, o controlador age assim de forma. Se você controlar tudo, os negócios vão dar certo. Só que eles vão dar certo até certo tamanho, Sim, total. que é o que cabe na palma da sua mão. Agora, o que é que você quer como empreendedor? Crescer. Aí você não tá crescendo por quê? Porque você tá controlando tudo na palma da sua mão. Então, o controlador, ele te promete que tudo vai dar certo, mas só até certo ponto. Sim.
Para você crescer, você tem que abrir mão do controlador, conseguir ter estratégia assertiva de liderança para delegar, não é delargar, é delegar, e para fazer o negócio crescer. Então, a armadilha do controlador é, se você não tiver com a mão em tudo, as coisas não vão dar certo, só que elas vão dar certo a tal ponto. Então, muitas empreendedoras deixam de crescer por causa do controlador. Sim. Só trazendo um gancho aqui até para o nosso próximo encontro do clube, que eu acabei de falar, né? Que eu gravei. Uma das maneiras de você reduzir isso daqui é você tendo processos eficazes. Exatamente. Sem Então, processo se não dá para eu crescer. mapear os processos da minha empresa, se eu tenho tudo muito desenhado, se eu sei que a minha equipe vai ser treinada em cima desse processo, E eu vou acompanhar. eu vou acompanhar isso. Como que pode dar tão errado assim, Exato. né? Então, assim, você começa a focar não na execução da coisa, mas no treinamento da equipe. Você começa a mudar um pouco o seu olhar, né, Thiago? Isso aqui permitiu que clientes, minhas arquitetas, que eram 2 sócios, tivessem estagiários, aumentasse o Perfeito. tamanho do escritório. A gente não tá conseguindo pagar as contas, tá sufocado, a gente sendo aquela peleja. Controle. Sim. Projeto, cabo a rabo, tem que passar por ela. Conversa com o cliente, a visita no projeto, tudo elas. Mas você cresce, você Sim. tem um tempo limitado. E também não é assim, então eu vou soltar tudo. Não, né, Thiago? Processo de Tem desenvolvimento. que ter a gestão, tem que ter isso. Se você não exatamente. tem uma formação, se você não tem um conteúdo, contrata uma consultoria. Perfeito. Eu faço business coach. Eu tenho clientes que a gente vai para o negócio modelar, seja para ampliar o negócio, seja para estruturar e crescer o negócio. Mas eu não vou na parte de processos. Contrato a consultoria de processos. Já eu, gente, por parênteses, né? Eu fiz a minha primeira mentoria individual essa semana. Ai, que incrível. Foi a primeira, nunca tinha feito. E só que foi uma mentoria compacta. Certo. Foi o dia inteiro. Opa, intensa. Foi. Na verdade, a gente vai fazer a imersão. Lembra que a gente conversou? A imersão presencial vão ser 2 dias. Mudamos a data, vamos fazer na primeira fim de semana de dezembro. Sim. E aí, uma aluna que ela iria pra imersão presencial, ela falou, nessa data eu não posso. Tem como fazer individual? Pronto. Eu falei, cara, tem. Mas pode ser só um dia? Pode. Então tá bom, tu vai pagar tanto pra fazer um dia. Fiquei o dia inteiro na empresa dela. E a ideia era mentoria do método da chave. Perfeito. Só que na introdução do método da chave, eu já vi que o problema era outro. Perfeito. Ela não ia conseguir fazer o que ela queria fazer, porque ela quer criar um curso online do método que ela faz. Perfeito. Mas qual é o método que ela faz? Se não tinha um processo desenhado. Então, até falei pra ela, amiga, não fala pra ninguém que eu fiz isso contigo, que eu não fazer com ninguém. Mapeei todo o processo dela, Thiago. Dá um trabalho louco. Você Entendeu? desenvolver método. Não, era 324 linhas do processo dela. Então, assim, não tem como. Mas, assim, se você não tiver um processo desenhado e muito mapeado, que é o tema do nosso encontro, você não vai conseguir abrir mão. Você vai continuar controlando tudo, porque tá tudo na tua cabeça. Só tu que sabe. Exato. Só tu que sabe, então tu vai ter que revisar, tu vai ter que ver, né? É isso. Então, é isso. perfeito. É isso. Tem um cliente que é exatamente a estruturação agora. Tem equipe, tem 5 colaboradores, só que o cara não consegue prospectar mais cliente porque tá lá no dia a dia. Que é o tempo todo, pessoal, isso agora. Por quê? Porque ele retém tudo, o controle de tudo, tem que passar na mão dele. Sim. Aí quando sai alguma coisa errada, ele fica extremamente irritado, possesso. Por quê? Porque dependeu dele. A culpa foi dele. Sim. Mas os outros erraram. Não, mas você não instruiu de forma correta. Você centralizou a informação, você controlou tudo. Então os outros vão errar. Porque não vão fazer do seu jeito. Sim. Beleza? Perfeito. E o próximo, esquivo. Esse aqui é bem interessante e acomete muitas empreendedoras, principalmente que querem se expor. Por exemplo, criar conteúdo nas redes sociais. Trabalhei com cabeleireira, já bastante isso. Puxa, eu tenho um trabalho incrível aqui. Eu trabalho com cachos, com transição capilar, que é uma coisa super importante, que ajuda milhares de mulheres, centenas de mulheres, pode ajudar. Mas quando eu vou gravar um vídeo, o meu cabelo não tá bom, o fundo não tá bom, eu não tô maquiada, eu gaguejo, eu falo errado. O que é o esquivo? O esquivo, ele foge de qualquer situação de conflito. Eu evito tudo que pode gerar um conflito com os outros e comigo mesmo. Então, o esquivo, eu vou fugir de situações que me colocam em incerteza. Abrir um projeto novo, começar, criar conteúdo. Ele é um pouco parecido, então, com o hipervigilante? Mas no hipervigilante eu tô pensando em tudo pode dar errado, eu não ajo. No esquivo eu evito. Então as coisas já deram errado e eu coloco pra debaixo do tapete. Vou dar um exemplo pra ficar bem claro agora. A gente falou que o prestativo tem dificuldade de dizer não, né? Peraí, foge da incerteza, né? Da incerteza, isso. O prestativo, ele tem dificuldade de dizer não. Ele diz sim pra todo mundo. O esquivo, ele tem dificuldade em se posicionar. Sim. Em se expressar. Entendi. Tipo assim, Manu, eu não gostei disso. Manu, eu não tô confortável com isso. Manu, isso não tá dando certo pra mim. A nossa relação não tá boa. Eu tô achando que eu tô sendo prejudicado. O esquivo não faz isso.
Porque ele diz se você não pode se colocar, se posicionar. Muito parecido com o prestativo na ideia de eu vou ser egoísta. Só que o esquivo é na ideia de vou gerar um conflito desnecessário. É um desgaste necessário. Essa frase eu escuto, hein, meninas? Eu prefiro evitar, né? Essa frasinha do esquivo. Escuto muito. Só que aí o que acontece? Você prefere evitar, você bota pra debaixo do tapete. Eu atendi outra cliente ontem, e aí, esquivo latente. Latente, ela chegou latente. Não, porque isso aqui. Aí tem uma hora que o esquivo faz o quê? Explode. Baixo do tapete, baixo do tapete, baixo do tapete, baixo do tapete. Aí, Você fica aguentando, né, Tiago, calada, né? não se posicionando, não. Tem uma hora que você não aguenta e joga tudo. Aí o que era coisinhas pequenininhas vira uma bola E gigante. a pessoa nem entende. Vale porque essa menina tá assim. Vale o que aconteceu, O né? exemplo que eu fiz aquela ontem. gota, né? E aí o exemplo que eu fiz ontem, pra gente falar do desconforto. Eu tô te beliscando. Eu te belisco. É um beliscão. Eu posso atender como brincadeira, mas é só um beliscão. E aí tu não fala nada. Eu te belisco. Aí depois eu te belisco. Eu te belisco. Aí tem uma hora que tu pega e me dá um soco na cara. Puf. Eita, mano, o que foi isso? Eita, um socão na cara. Falou, não, mas tu lembra que todas as vezes tu me beliscou? Total. Vai, eu nem sabia que tu não tava gostando. Porque tu não falou que não gostou da primeira vez, né? É isso. Essa é a grande armadilha do esquivo. Não vai, não, se eu falar que eu não gostei, eu vou gerar um atrito com o Thiago. Só que o atrito vem lá na frente como um murro na cara, que termina um relacionamento, termina um matrimônio, termina uma sociedade, demite alguém. Você chega pro seu colaborador, você é empreendedora, você não falou que não gostou daquele jeito, você não expressou que ela devia ser mais formal, ou que isso não foi adequado. Aí você tem uma hora, não vou demitir fulano. Por quê? Não, porque ela fez isso. Você já deu feedback? Não. Aí quer demitir. Porque o esquivo vem de uma vez. Entendi. E ela podia ter resgatado a colaboradora antes. Ter dado Resgatar feedback relacionamentos também, comportamental, Relacionamentos relacionamento. mesmo, Com né? certeza, afetivos, matrimônio, tudo. né? Perfeito. Então, o mesmo. esquivo, ele é bem ardiloso nessas relações interpessoais, que não te permite que você se posicione. Vou dar exemplo bem simples do esquivo. Você ficar fazendo coisas contra gosto e você não consegue nem dizer assim, ó, tá, eu vou fazer, mas eu vou fazer por você. Nossa, eu escuto muito isso das meninas, gente. O esquivo não, ele só, eu não gosto, detesto comer sushi, mas eu tô lá comendo sushi. Vou falar uma coisa aqui, ó, porque eu já falei isso em outras aulas, porque isso foi uma coisa que, assim, eu e a Carol, a gente faz aquela mentoria individual, né, com elas. Uhum. E quando acaba a mentoria, a gente fica conversando. Carol, e o que tu achou e tal? A gente não é psicóloga, mas a gente guarda, né? Uhum. Só que teve uma coisa que eu, a Carol e o David, a gente percebeu. Manuela, Carol e David. A mesma coisa. Que é um padrão comum, vamos dizer assim, nas nossas alunas CMA. Uhum. A grande maioria delas se sentem perdidas. Sim. Perdidas em que sentido? Se sentem sozinhas dentro do casamento delas. Muito por isso. Estão no casamento onde tem situações que elas não estão felizes ali dentro, mas elas não falam. Muitas vezes. Tu tá o esquivo, entendendo? sim. Muitas vezes o esquivo. Tu falando aqui, eu já lembrei de várias É situações. isso. É isso. Mulheres que trabalham hoje em lugares que elas não gostam de trabalhar. Por isso que eu falo que eu sou fã da transição de carreira. É isso, é muita coragem. Então, é assim, isso. Esse é o esquivo. a gente tem uma coisa que eu até falei, cara, a gente vai sacudir as mulheres. A gente tem uma quantidade gigante de mulheres que pedem demissão. Depois faz a chave. Depois faz o CMA. Porque ela começa a ver, cara, por que eu tô fazendo isso? Eu não preciso fazer. Porque ataca muito isso. Isso. Ela tá até hoje, entendeu, Tiago, que eu tô falando? Dominada pelo esquivo, Total. o padrão tá lá limitando a armadura mesmo. Ela não tem coragem. E no CMA, que ela vai começar a se conhecer, faz que é a Exatamente. inteligência emocional, começa a criar consciência, eu vou me desfazer da Eu falei armadura. de Tiago fala sobre isso, porque a gente tem várias mulheres É que isso. estão hoje passando por isso. É isso. Tem algumas que já reconheceram. E o problema, sabe o que é? Muitas vezes ela tá tão acostumada e tá vivendo aquela que ela nem sabe que ela não gosta mais. Tu entendeu o que eu tô sim, dizendo? sim. Aí ela começa a falar, mas peraí, pô, eu tô sentindo isso, eu não gosto tanto do meu trabalho. isso, Eu não gosto de fazer. isso. Ela começa, ó. Então a gente tá com Consciência. criando consciência. Clareza que tu falou, É colocando luz. É isso. Então a gente tá com muitas mulheres hoje que elas estão passando nesse momento de tô entendendo que eu não gosto. Muitas já falaram, não quero, já pediram demissão. E muitas estão nessa nova carreira, criando uma nova carreira, entendeu? Perfeito. Então eu percebi muito nesse ponto aí que tu tá falando. Com certeza. É isso. O esquivo trabalha bastante nisso. Então vamos Será que existe um padrão? Vamos lá, só trazendo Vai. uma reflexão aqui. Com Vou vontade. colocar no chat GPT quando a gente terminar essa aula aqui. 10 minutos. Será que existe algum padrão, assim, de sabotadores comuns nas mulheres empreendedoras? E aí, não. Não. A resposta é bem
taxativa, não. Porque a variação da mulher é muito Toda. grande, né? Pode ter uma grande empresária e ela pode ter o hipervigilante ou ela pode ter o esquivo. Agora, uma coisa é certa. Para você produzir grandes resultados, você tem que ter sabotadoras muito baixos. Sim. Seu QP tem que ser alto. Sim. Isso é unânime. Agora, qual é que ela tá enfrentando? Qual é que ela teve que superar? Não. Então, é você entender mesmo os 9, né? Os 9, tá? Beleza. Vamos lá, vamos dar a Sétimo sequência agora, aqui. né? Hiperrealizador. Isso aqui que eu falei que a gente ia falar agora há pouco. Daqui a pouco, quando você falou assim, Thiago, tá sempre pensando na próxima conquista, você nunca tá sim. satisfeito. Esse aqui é o meu maior sabotador. Hiperrealizador. Foi o que eu tive que minimizar mais ao longo dos últimos anos, depois que eu comecei a me desenvolver. Por quê? O hiperrealizador, o nome já tá dizendo, hiperrealizador. É aquele que tá sempre pensando nas conquistas. Eu só vou ser feliz, ou vou ser satisfeito quando eu tiver. Então, é o troféu. Então, quando eu tiver R$1 milhão, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma empresa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma família com 3 filhos, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a barriga tanquinho. Quando. Ele tá sempre jogando a sua satisfação, a sua futuro, felicidade atrelada a alguma conquista. Não necessariamente monetária, uma conquista. Sim. Mestrado, doutorado, qualquer título religioso, qualquer outra coisa. Porque ele diz que quando você tiver aquilo, a satisfação vai ser plena. Então, você fica sempre nessa ilusão, nessa armadilha. Conquistei isso, ele não se satisfaz. Qual a próxima? Qual a próxima? Qual a próxima? Então você fica num loop de hiperrealização. Aí como é que é esse loop? Você vem aqui, você não tem nada. Você trabalha workaholic, muito atrelado com workaholic Já aqui. viu o burnout também aqui. Exatamente. Quase todo mundo tá com burnout hoje também, dentro do Clube Flash, inclusive. Batida muito Já forte teve, de né? burnout, de hiperrealizador. Crise de ansiedade. Sim. Eu venho. Tá ligado, né, Thiago? Tudo. Né? A gente tá falando aqui da base da consciência. Base... Assim, a gente fala de assuntos diferentes, né? Nós dois, mas a gente fala da mesma coisa. A gente tá falando de desenvolvimento. Exatamente. Autodesenvolvimento humano. A gente Exatamente. tá falando de autodesenvolvimento. A pessoa se desenvolver na melhor versão dela. É isso que a gente faz, Manu. E aí, e tudo se complementa. E tudo se une. Eu entro no loop de hiperrealização, trabalho, conquisto. Conquistei, eu não gozo dessa conquista. Eu sempre penso na outra. Ou eu continuo e aí nunca paro, eu chego no burnout, num estresse, numa pressão exacerbada de empilhar coisas. Ou eu falo, conquistei, não era o que eu esperava. Eu entro numa depressão pós-intensidade. Não é depressão, a patologia, mas num loop negativo Tô aqui. satisfeita, né? Não faz sentido, não tem porquê. E aí eu fico me cobrando, me botando pra baixo e eu fico improdutivo mesmo, e aí eu olha, quando você tá produtivo, você tem que produzir, aí você bota outra meta, aí você entra no outro, você tá sempre nesse pico e vale. Esse foi o que, quando a primeira vez que eu fiz o teste, foi o que deu maior pra mim. Pico e vale, você tá sempre ou trabalhando muito, e aí você minimiza o hiperrealizador como? Amanhã eu tirei pra mim. Sim. Agora eu tomo café com É calma. São estratégias de hábitos que a Manu criou para minimizar o hiperrealizador. Aproveitar mais. Quando eu era engenheira, né? Que eu fiquei 10 anos naquela empresa, eu entrei lá como estagiária, Thiago. Eu fui até a vice-presidência. Era isso aqui. É isso, E cada vez que eu resolvia um problema, meu chefe me dava outro maior. É isso. Você consegue, Manuela. Desafio. Passa a Manuela, ela consegue. E eu conseguia, por quê? Porque eu ia até eu conseguir. Eu ia. E abrindo mão de quê? Quantas coisas que do meu tempo, da minha vida, do meu filho, da minha família. É isso que eu falo. Então, assim, pra eu conseguir reduzir isso que eu falo, aproveita o teu tempo. É isso, mano. Não é aquilo da produtividade, assim, existe a produtividade que hoje se vende na internet, Thiago, e eu vou te falar isso com muita sinceridade, eu não vejo muitas pessoas falando da produtividade que eu acredito. Sim. Essa é uma dificuldade que eu tenho, entendeu? De modelar pessoas. Porque quando você pega pessoas que falam sobre produtividade mesmo, o que é que ela fala? Tem que ganhar tempo. Isso. Qual é a minha filosofia? Mais e menos Aproveita tempo. teu tempo. É isso. Então eu tô tentando criar uma nova produtividade, que eu falo, cara, produtividade com propósito. É outra coisa. Tu entendeu a diferença? Total. E, Manu, agora a gente pode tirar daqui um aprendizado pelo seu exemplo, que eu acho que isso é uma das maiores virtudes que a gente tem, aprender com exemplos e experiências do outro. A sua maior dificuldade, que era o hiperrealizador, te tornou a maior oportunidade de negócio, de vida. De vida, de transformar a vida de outras pessoas. O maior desafio que você enfrentava na sua vida, que era uma vida acelerada de hiperrealização, você superar isso, a jornada do herói para você vencer isso, te dá oportunidade de impactar outras pessoas. E o que eu falo muito é se teu propósito na tua vida. E no teu desafio, exatamente. É isso que eu quero trazer. Tu tinha um problema, cara, tinha esse problema aqui. Isso daqui, a frase é, eu não tenho tempo. É isso. É isso. A minha frase, eu só falava isso o tempo inteiro. Eu tô sempre correndo, eu tô sempre atrasada e eu não tenho tempo pra nada. É isso. Entendeu? Eu faço tudo, mas é sempre fazendo uma coisa já pensando na próxima coisa. Então, assim,
E isso daqui, eu consegui resolver isso. Assim, aquilo que tu falou, tá em mim ainda. É isso. Se eu bobear, é ele isso. estoura de novo. Então, Tá minimizado, tá? Cantinho então, por dele. isso que eu falo tanto assim, gente, gestão da rotina. Gestão da rotina. Se planeja, se antecipa, se organiza. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu volto. E esse sabotador, ele cresce de novo. Então, é aquela coisa, você precisa estar sempre ali. Porque, como tu disse, isso aqui tá dentro da gente. Todos São nossos pensamentos. Exato. Não adianta tu falar assim, eu venci, vou relaxar. Tipo assim, eu consegui meu braço, né, Thiago? Não vou mais treinar braço. Exato, não, cara. é isso. Para de treinar braço. Secou de novo teus músculos. Então, a gente precisa entender isso. Não é você criar outra vigilância, não. Mas é você organizar a sua vida, organizar a sua rotina, pra você viver de forma leve. Exato, leve. Entendeu? E aí, uma coisa que você trouxe agora do treino, a gente falou, Thiago, você tá mais forte, né? Sim, tu eu passei por uma doença muito intensa e eu tive que deixar treinar. E eu falei, eu tô mais forte, mas é memória muscular. Eu fiz pouco esforço, que eu não posso treinar muito, né? Mas já teve um resultado. Já tem um ganho de massa leve ali pro meu padrão, parecido com o padrão antigo. Por quê? Porque eu já exercitei a minha musculatura para isso. Então, a partir do momento que você cria uma estratégia, você dedica ali algumas poucas semanas em trabalhar os teus sabotadores, criar uma estratégia assertiva e, de fato, conseguir minimizar eles, depois vai ser mais fácil. Essa é a palavra, não é outra. Minimizar ele quando você precisar. E outra coisa, Thiago, isso que a gente tá conversando aqui, gente, que eu falo muito da chave e tudo mais, é autoconhecimento. Então, eu tô aqui, entre aspas, controlando a minha rotina. Eu percebo quando eu não tô sendo eu. Eu acho que o grande aprendizado na minha vida de autoconhecimento, que é, eu sei quem eu sou, certo, Thiago? Eu sou calma, eu sou mansa, eu sou isso aqui. Quando eu não tô assim, não é eu ficar vivendo ali, é eu mesmo perceber, cara, por que tu tá assim, Manuela? Dá pra tu voltar pra quem tu é? Eu mesmo falo comigo, Manuela, para. Isso é um dos 4 pilares da inteligência emocional, Exatamente. que é a autoconsciência. Exatamente. Autoconsciência, autocontrole, né? Eu só consigo fazer autogestão, que é o outro pilar, se eu tiver autoconsciência. Exatamente. Então, o que a Manu tá dizendo é, eu me percebo e eu ajo diferente pra eu voltar a agir como eu quero. Quer dizer aqui que eu vou virar um monge? E que eu não vou mais me estressar, eu não vou mais gritar. Só que esse tempo aqui, é como se fosse aqui, gente. Esse tempo que leva pra... Opa, ele é mais curto. Exato. É isso que eu tô querendo dizer. O pensamento automático, que eu falei que a gente acabou nem falando, mas a gente não controla os pensamentos, eles são automáticos. Sim. São involuntários. Então você vai pensar no seu padrão. Só que o que a Manu faz? Opa, eu tô pensando no padrão, isso é sabotador, é a tempestade. É isso. E aí ela traz o pensamento pro modo sábio. Eu tenho a minha frase, né? Tempestade é... Eu acalmo tempestade. É o nome do sabotador da Manu, quando ela criou a estratégia. E a frase é a frase de neutralização, que é uma ferramenta do meu método de desenvolvimento, que é o IDNA. Aprendi contigo, tu sabe isso, né? Então, assim... Por que ela consegue fazer isso? Que ela já treinou há algum tempo. Há alguns anos ela já tem contato com o sabotador. Então hoje fica cada vez mais fluido pra ela. É isso que a gente tá dizendo. Então vamos dar sequência aqui, porque o nosso tempo tá acabando. Vítima. Esse sabotador aqui, ele é interessante. Porque ele é muito fácil de ser percebido pelos outros. Mas ele é um sabotador tanto quanto os outros. Igual. Então um vítima é aquela pessoa que se coloca numa postura de vulnerabilidade. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia, eu não tenho incentivo, eu sou coitado, sou a coitada. O universo conspira contra, né? Tudo é contra mim, eu não tenho oportunidade, eu sou diferente, blá blá blá, tudo é errado pra mim, tá todos contra mim. Não, mas comigo é diferente. Eu sou coitado de mim, aquela postura de vítima mesmo que a gente, o famoso mimimi aí da rede social. Só que acontece, você tá olhando pra alguém que tá com vítima, você tem um hiperrealizador, você pode apontar o dedo pra ela? Não. Eu tô me sabotando do mesmo jeito, só que de uma forma diferente. Exatamente. Essa que é a grande virtude. Então, vítima, qual é a vantagem da pessoa que tem um vítima? A justificativa, a razão para ele existir é, se eu me colocar com uma postura de vítima, as pessoas vão me dar atenção e vão cuidar de mim. Só que você convive com a pessoa na postura de vítima, não, você acaba botando de lado. Então, o sabotador, a pessoa que tem vítima, se você tá escutando a gente agora, tá assistindo, sua nota do vítima é a maior, você inconscientemente quer ter a atenção, quer ter o amparo, quer ter o amor, se colocando nessa postura. Só que de forma indireta, inconsciente, o que você vai ter? Distanciamento. Você não vai ter o cuidado que você acredita que vai ter. As pessoas vão acabar se afastando de você. Tendo pena, etc, etc, etc. Você não vai conseguir a atenção, o amor que você quer através da postura de vítima. Vai estar alimentando isso. Porque se a pessoa tá se afastando de ti, ninguém tá te ajudando. Aí você retroalimenta. Aí tá vendo como é verdade? Tá vendo como ninguém me apoia? E ele retroalimenta. Todos esses sabotadores são muito efetivos, porque eles vão na sua fraqueza. E todos se autoalimentam. Eles se reforçam. Aquele negócio da armadilha do gênio da lâmpada lá. Então, ele vai sempre alimentar. Então, o vítima, ele é muito delicado, porque, diferente dos outros, que às vezes é frear, às vezes é, né, ter
mais ação. O vítima, você vai ter que se livrar dessa postura agindo com mais autorresponsabilidade, que é um dos pilares do autodesenvolvimento. De tudo. Não tem como você se desenvolver sem autorresponsabilidade. Então, vítima, a solução para o vítima, no caso da empreendedora, é: não tenho uma oportunidade, meu marido não me ajuda, meu filho não me permite, tudo é contra ela. Você vai ter que se desfazer. Terapia eu indico demais para esse processo. Como foi que surgiu essa vítima lá na infância? Assim, ó, uma coisa muito delicada desse daí, o problema, ele existe. É isso. O desafio, ele existe. Tipo assim, você realmente passou por dificuldades. Ninguém tá falando aqui... Exato, menosprezando, minimizando o sofrimento alheio. Quando eu falo assim, eu escuto muito isso. Não, mas é porque a minha realidade é diferente da tua. É isso. Eu não tô falando que o seu problema, ele não existiu. O que ele é mesmo maior do que o meu. Exatamente. Pode até ser. E muitas vezes é. Agora o que eu tô falando é assim, você não pode viver baseado nisso. É isso a vítima, exatamente. Você precisa ir além do seu problema, você precisa superar o seu problema. Como é que eu faço, Você precisa acreditar e perceber, e coach de trabalhar isso, que você é maior do que o seu problema. Isso aí, enxergar além. Você é maior do que o seu problema. Porque senão não seria um seu problema. Tudo que é seu é menor do que você. Sim. A natureza não é sua, ela é maior do que você. Mas tudo que é seu, esse controle é meu, esse computador é meu. Tudo que é seu é menor do que você. Menor. Então o seu problema é menor do que você. Tá? Perfeito. Então isso é pro vítima. Vamos pros 2 últimos, eu acho. É o último agora. Hiperracional. Hiperracional é bem interessante. O que é o hiperracional? O hiperracional é aquele que quer racionalizar tudo, até o que é irracional. Que ele diz assim, ó, isso aqui tem lógica? Isso aqui é racional? Tem, então ótimo, vou lidar. Não tem? Não existe. Não quero lidar. Ou eu racionalizo ou não existe. Isso aqui é a ideia de que lidar com coisas que não são lógicas ou racionais é uma perda de tempo. É inútil. Sim. Lidar com suas emoções, lidar com a sua tristeza. Sim. Lidar com uma conexão afetiva. Pessoas com hiperracional têm uma dificuldade enorme de conexão, de vulnerabilidade. São ótimas para resolver problemas no trabalho. E aí, essa que é a grande armadilha do sabotador hiperracional. Elas são até estimuladas a serem hiperracionais. Sim. Eu contratei a Manu é uma máquina, ela não tá nem aí, entre aspas, pro filho dela, pra saúde dela, só quer entregar resultado. Alimenta um hiperracional com um hiperrealizador. Tem um funcionário perfeito. Só que ele vai durar quanto tempo? Até estourar, né? Perfeito. Ou até se perder numa falta de humanidade. Sim. Então, o hiperracional, ele parece por muitos lados, do ponto de vista profissional, bom. Aquela pessoa que, focar aqui, ó. Tô triste, beleza, dá tapinha na cara, vamos pra frente, tem que trabalhar, tem que tirar resultado, tem que bater a meta, vamos pra cima. Tá, 1 mês, 2 meses, beleza. E aí? O tempo todo, assim, né, Thiago? E viver um luto? Sim. Total. A pessoa se desestrutura que tem o hiperracional quando vive um processo de luto. Pandemia, delicadíssimo. Como é que você lida com toda aquela angústia que tinha no ar, todo aquele sofrimento generalizado do período pandêmico? O hiperracional não, ele quer isolar. Então ele vai se neutralizando para evitar as emoções e acaba não se conectando com as emoções do outro. Então o irracional é a justificativa dele. Não lide com nada que você vai perder tempo, você vai perder sua vida se você ficar se preocupando com coisas superficiais de emoção. Entendi. Só que você vai ter o quê? Uma desconexão. Você nunca vai ser feliz. Você pode conquistar o mundo. Se eu não tiver um amor, não adianta nada. Perfeito. eu não vou ser satisfeito. Perfeito, viu? Tá? Então essa é a armadilha do hiperracional. Então aqui a gente tem 9 padrões diferentes, cada um no seu perfil, cada um da sua forma, e a gente precisa entender a nossa forma e criar uma estratégia para minimizar ela. Aqui é um primeiro passo mais profundo, junto com o relatório que vocês têm em mão, vocês vão criar ainda mais inteligência. De entendi aqui qual é o meu sabotador, percebo, a gente deu vários exemplos, né? A Manu trouxe, enriqueceu muito mais a aula, muito obrigado por isso, para que a gente pudesse perceber no nosso dia a dia. E para fechar... Qual o próximo passo, Thiago, né? Assim... Eu preciso conduzir minha mente para o modo sábio. O que é o modo sábio? É ter clareza, consciência de qual é a melhor resposta que eu posso ter, qual é a melhor solução que eu posso ter. Como é que eu faço isso? De 3 formas. Eu posso perceber o padrão de autossabotagem e frear ele. Então, usar uma frase de neutralização, que a Manu tá. A gente não vai conseguir trazer uma construção de frase aqui. Eu posso trazer a atenção para o que eu, de fato, tenho posse e controle. Então, uma frase que funciona muito para ativar essa consciência é o que eu consigo fazer, o que eu posso fazer. Eu falo muito assim, ó.
Não adianta a gente querer gastar tempo em querer fazer gestão em cima de coisas que eu não tenho gestão. Beleza. Eu perfeito. vou fazer gestão no que eu posso fazer gestão. Então, assim, Isso. o que é que eu consigo fazer gestão? Então, assim, na época até da empresa mesmo, era greve de ônibus, tá chovendo, é o governo, é o presidente. O que é que adianta eu ficar ali, sabe? Fatores ambientais, sabe? A pandemia. Não, isso aqui eu não isso. tenho gestão, mas o que é que eu posso fazer, né? Em Isso. cima do que eu posso. Então, isso aqui é uma maneira que eu usava isso pra reduzir, né? E aí, trazer essa... Como é que eu faço isso? Como é que eu busco esse modo de consciência do que eu posso fazer? Faz uma lista, pega uma folha de papel, pega um bloco de notas do celular. Percebeu o sabotador? Estanca o pensamento. Então, você tá aqui, já percebeu o seu sabotador. O meu é um insistente. Tô pensando mil e uma coisa que devia estar perfeito. Para. O que é que eu posso fazer? Define... E aí, o terceiro ponto é definir limites, Manu. Isso aqui é uma estratégia que eu criei. Que a gente tava... Um exemplo bem prático. Um cliente meu que tem o hipervigilante e o insistente. E ele vai fazer uma transição de mudança de estado e vai sair da empresa que ele trabalha para montar o próprio negócio. Definir limites de quanto que ele está planejando para ele mudar com prudência, com organização, para que ele não fique exagerando naquilo que ele está fazendo. Sim. Então, limites para tudo. Se você tem, por exemplo, um controlador, até onde você vai controlar? Até onde é um processo da sua empresa para você delegar? Até onde é o controlador exigindo que você faça daquele jeito? Se você tem um hiperrealizador, o quanto que é realizar uma atividade ou insistir infinitamente só na próxima isso conquista? Também, uma das coisas que... Vamos lá, agora eu vou trazer um porquê por trás, né? Perfeito. Por que que dentro do CMA, dentro da chave, a gente tem o ritual da noite? É só para poder fazer a higiene do sono? Não. Para trazer um limite. Aqui acabou teu trabalho, aqui começa o teu pessoal. Perfeito. Então eu começo a trazer novos significados, porque senão não tem limite a empreendedora. Ela trabalha até madrugada dentro. O insistente é o sabotador, entra para ela nunca descansar. Então, assim, é isso que eu falo. As pessoas hoje, elas falam de uma maneira, eu falo, tá, mas é muito mais do que isso. É isso. Porque quando a gente fala de ritual da noite, vai falar assim, não, é higiene do sono. É isso. É só pra poder fazer isso dormir. Não, mas é mais do que isso. Eu tô dando um limite pra minha empreendedora, pra minha aluna. Porque senão a gente que tem mulher empreendedora, tem o perfil de trabalhar demais. É isso. Essa é a verdade. Com certeza. Então, quando eu quebro em rituais e rotinas, agora tu vai ter que fazer uma surpresa de amor pra alguém. Agora tu vai ter que escutar esse livro aqui. Agora tu vai ter que fazer uma caminhada. Entendeu, Thiago? Como eu tô meio que quebrando o profissional com o pessoal, eu tô trazendo assim, não, cara, vamos focar aqui, dando limites mesmo. É isso. Porque senão tudo vira só trabalho, entendeu? Isso. E eu era muito isso também, né? Perfeito. É isso. Então, pra gente... Thiago, como que eu minimizo de forma prática minha autossabotagem? Primeiro, tem uma estratégia de neutralização dos seus sabotadores. Como é essa estratégia? Pode ser uma frase neutralizadora que tem no método DNA, que é uma coisa que vocês vão ter a oportunidade de ter acesso aqui com condição especial. Quem quiser se aprofundar aí pro próximo nível. Segundo, tenha clareza do que está ao seu alcance, porque os sabotadores sempre vão trabalhar, independente de qual seja o padrão, nesse ideal, nessa coisa que está fora de você. Então, lista, faz uma folha de papel, um bloco de notas. O que é que eu posso fazer de fato? O que é que está dentro do meu controle? O que é realidade? E casado com isso que você pode fazer, você pode estar fazendo a lista e se sabotando, né? Eu devia estar fazendo isso. Na terceira etapa, ela complementa a segunda, que é definir limites. De modo sábio, de modo consciente, de modo de sabedoria, pelo que você já escutou, pelo que você aprendeu, pelo que você acha que é o certo, pela sua intuição, pelo seu autoconhecimento. Isso aqui tá adequado? Isso aqui tá alinhado? Tá no sentido certo? Tá no rumo certo? Que você falou da urgência, da prioridade, da produtividade. Então, uma frase neutralizadora vai te dar outro patamar nessa luta, clareza de qual está sob o seu controle que você pode fazer e definir o limite para isso ficar coerente com o que você pode fazer naquele momento. Perfeito. Fez sentido? Muito. Ajudou? Muito. Ótimo. E pra fechar, né? Fala um pouquinho do teu trabalho, assim, como é que as pessoas podem te contratar e tudo mais? Quero fechar com essa frase aqui do Bruno Mota, repetição gera profundidade. Perfeito. A gente falou muito de repetição aqui. Essa é a estratégia. Repetir. Tem que eu gosto de chamar com meus clientes quando eu faço sessão que treino é treino, jogo é jogo. Na sessão é treino, essa aula é treino. O jogo é no dia a dia. E aí quando a gente evolui, é quando a gente faz gol, é quando a gente progride. E outra coisa também que eu gosto de falar é assim, você vai ficar boa aquilo que você faz mais. Se você faz mais hábitos ruins, você vai ficar boa em hábitos ruins. Você tá Tu 20, tá entendendo? 30, 40, 50, 60 anos sabotando. Exatamente. Não é da noite pro dia que você vai ficar modo sábio o tempo todo. Você precisa dedicar mais energia. Ler um livro sobre, assistir um treinamento sobre, me contratar, fazer
contratar outro coach que tem especialização em sabotadores, que não são todos que têm. Aprender, né, Thiago, com as pessoas, entendeu? Humildade, sabe? Ir atrás, investir em si. Exatamente. No seu autoconhecimento, entender qual é o seu perfil comportamental, entender quais são os seus valores. Tudo isso vão ser recursos. Ter metas, ter hábitos, ter objetivos, ter propósito. Vão te ser recursos. Eu gosto de fazer uma ligação que é assim, que tempo é vida, né? Tu já sabe disso. O tempo é vida, certo? E a gente troca o nosso tempo por coisas. Isso. Tipo, eu troquei o meu tempo agora de manhã por fazer essa aula com o Thiago. Isso. Depois eu vou trocar meu tempo pelo meu almoço, vou trocar meu tempo pelo seu mercado hoje, eu vou trocando meu tempo. Se tu pegar o que tu trocou, faz uma soma. Pronto, é isso aqui. É isso. Tu tá entendendo? É o resultado. É isso. Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente mente, mas o nosso tempo, ele não mente. Perfeito. Então, assim, Thiago, eu quero te conhecer. Me fala o que é que tu faz com o teu tempo. É assim que eu vou te conhecer, tu entendeu? Então, assim, começa a observar o que é que eu tô fazendo com o meu tempo. Perfeito. Na grande maioria dos meus dias, hoje é que dia? Terça. Quarta. Hoje é quarta. Essa semana, pronto. Ontem, segunda e terça. Quais foram os teus pensamentos mais frequentes? Isso vai determinar o teu QP. Exatamente. Tu tá entendendo, Thiago? Não é uma coisa assim, para um pouquinho, começa a ver. É isso, tu anota. tá com energia alta ou tu tá com energia baixa? É Aí isso. tu tá mais empolgada ou tá mais desanimada? É isso. Como é que tu acorda? Como é que tu vai dormir, né? Então, isso aí tudinho são parâmetros pra poder analisar, né? E aí, 2 coisas pra gente fechar. Quando você se dedica a se desenvolver, você ganha recursos que nem o músculo, memória muscular, para poder usar isso depois. E a grande vantagem de desenvolver comportamento, se desenvolver, ter autodesenvolvimento, é que você faz isso durante o processo. Então, diferente de outras coisas, você tem que fazer a faculdade durante 4 anos para depois ter o título. Qualquer desenvolvimento comportamental, seja um curso, uma mentoria, um coach, você já vai colhendo os benefícios disso. Fazendo coisas mais produtivas, você já vai colhendo a produtividade. Ela por si só traz os benefícios. E é isso que eu falo assim, a tua rotina ela tem que ser boa, entendeu, Thiago? Perfeito. Não adianta tu ficar querendo viver só assim, quando eu conseguir, que tu falou aqui, o teu dia de hoje tem que ser um dia bom, entendeu? Isso. Por quê? Porque tu sabe que o teu dia de hoje faz parte disso aqui que tu quer. Isso. Então, a tua gestão da rotina, tu tem que ter rotinas saudáveis, rotinas felizes, né? E dias felizes. E quando tu tá fazendo coisas, tá se desenvolvendo, é como tu falou, o plantio e a colheita, ele é imediato. É isso. É no mesmo dia. É fazendo que você vai construindo e vai vivendo um fluxo ativar de desenvolvimento, que é o que eu chamo, que eu defino muito. Perfeito. Então, pra gente fechar, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, aqui embaixo, a Manu também e a equipe, o David vai disponibilizar um link com todos os meus acessos. Perfeito. Lá tem um site para informações de coach profissional, que é um coach direto comigo, que eu vou te acompanhar durante 12 sessões, 3 meses, um atendimento completamente personalizado para alcançar um objetivo que durante esse processo eu vou estimular a sua consciência e sua ação. Então, você vai realizando coisas para chegar no objetivo de forma muito mais assertiva, economizando tempo, dinheiro e energia a partir do autodesenvolvimento de competências comportamentais. É isso que eu faço no coach. Se você quiser me contratar para sua empresa, tem lá o link do meu WhatsApp, falar comigo, a gente vê disponibilidade de horário, meus treinamentos, a gente combina. E tem nesse link um treinamento que é Vença a Autossabotagem, que é o meu treinamento com todo o meu método detalhado que eu faço com os meus clientes em uma sessão. Então, Thiago... Sessão de quantas horas? As minhas sessões são de uma hora e meia. Então, são 12 sessões de 1 hora e meia. Processo de coach. E nesse processo, sempre vai ter uma sessão de autossabotagem. Eu destrinchei o meu método que eu uso na sessão e gravei um treinamento com 10 aulas de 15 minutos. Perfeito. 2 horas, que é quase, né? Tem mais coisa lá. Seria o próximo passo dessa aula aqui, né? E se você quiser se aprofundar, se você quiser ter acesso a todo o meu método, que é o IDNA, identificação, desassociação, neutralização e ativar o modo sábio, você vai ter todos os detalhes. Tem um guia lá que você vai poder baixar em PDF para escrever, para te acompanhar, para ter um norte de como você colocar aquilo em prática e aulas detalhadas. Esse treinamento, ele tem uma condição especial, mas para o Clube Flash, para você que é aqui membro de alguma das mentorias, dos serviços da Manu, você vai ter acesso, o cupom tá aqui embaixo também para você tirar lá no checkout. Você tira qualquer código que tem lá e bota do Clube Flash, que o desconto vai ser muito, muito especial. Perfeito. Porque você já teve uma base aqui, você já entendeu como é que funciona, você vai para outro patamar de ter aquela estratégia que eu falei, uma estratégia de neutralização da autossabotagem. Eu espero que ajude. Teu Instagram, fala aí. Meu Instagram é Thiago Souza C, Thiago com TI, Souza com S. Então, também crio conteúdo lá, interajo, o pessoal me manda direct, manda caixinha. Teve vários clientes quando eu trouxe treinamentos para o Clube Flash, para o CMA,
me manda um direct, a gente fica trocando lá. Como eu fiz com a as Manu, né? Eu me meninas, conectei com a Manu através do Instagram. Acompanhando ela no Instagram, respondendo, mandando pergunta, interagindo. E hoje está aqui. Sim. 3 anos depois que a gente se conheceu, gravando um conteúdo incrível. Muito obrigado pela oportunidade, Eu Manu. amei. Foi incrível esse tempo juntos aqui. Espero que tenha ajudado. Amei. Espero que o David tenha gostado também. E contem comigo o que vocês precisarem. Você sabe que pode sempre contar comigo aqui. Você tem portas abertas, carta branca e a gente tá junto. Tiago, só pra finalizar aqui, pra fechar, eu sei que tu é cheio das frases, né? Aham. Trouxe 2 frases muito massa aí e tudo mais. Mas me fala aí, assim, se tu pudesse resumir tudo. Manoela, eu acho que é a chave mais poderosa, assim, que eu aprendi na minha vida e que fez total diferença. Não necessariamente foi a primeira chave, a segunda, mas assim, uma coisa que é um pilar pra ti. Chaves pra mim são premissas, né? São pilares importantes. O que é que tu gostaria de compartilhar pras meninas aqui agora, assim, nesse sentido? De uma coisa que, poxa, isso aqui pra mim é fundamental pra ser o que eu sou e ter essa mentalidade que eu tenho hoje. O que é que tu Sendo falaria? bem sincero, eu acho que o que mais me transformou ao longo de todos esses anos de autodesenvolvimento é ter consciência de que a realização tá no viver. Perfeito. Então, por que consciência dessa realização tá no viver? Porque eu posso viver e simplesmente passar pela vida. Eu tenho que me perceber vivendo, mano. Sim. Eu tenho que entender cada passo que eu dou. Aceitar esse convite ter um sentido. Eu não faço coisas que não estão alinhadas com o que eu quero. Perfeito. Aí eu aprendo a dizer não. Eu aprendo a aproveitar os momentos com a minha família. Eu tive no interior agora da minha família. Eu tô vi. no interior, eu vivo no interior. Você não me vê postando coisa. Eu postei uma foto com a minha avó lá vi. e pronto. O resto eu sumi. Eu tava comendo carne assada, eu tava vendo meu tio cortar a palma, eu tava vendo a criação comer lá uma ração. Tava respirando um ar puro. Então, ter consciência de que a realização, me sentir realizado, me sentir próximo, me sentir pleno, de estar no viver, no movimento, na ação, é uma coisa que eu aprendi a ter. Eu simplesmente fazia, vivia e fluía e conquistava e tinha um hiperrealizador e tudo mais, e tinha muito do hiperracional. E hoje eu sinto, eu me acolho. Quando eu precisar descansar, eu descanso. Quando eu precisar correr atrás, eu corro. Quando eu preciso dizer não, eu digo. Isso traz uma realização no viver. Perfeito. Amei. Tá bom? Arrasou. É isso. Amei, Thiago.